Começando mais um episódio do Vai de Boa Podcast, Marcel de Paula e Renato Clay. Eu já tô rindo porque já deu na cara. Tá diferente hoje, não tá? Eu acho que hoje vai sair meu torto daqui de novo. Sai não, mas daqui a pouco nossos seguidores aí vão entender um pouco mais sobre isso, né? Com certeza, vamos falar de cerveja, né? É. História também, bem Cerveja, legal. História, um monte de coisa que agrega a marca, né, da Craô. Isso aí. É isso? Craô. Mas antes de entrar no assunto, Vamos convidar você que tá aí acompanhando a gente aí no Vai de Boa Podcast, né? Lá no YouTube. Se inscreve no canal, ativa o sininho, a gente também tá no Kawaii, TikTok, Spotify, Instagram e também no Facebook. Dá uma força pra gente aí. Segue as nossas redes sociais, se inscreve no canal aí, beleza? é isso aí. E Vamos hoje- lá então. Bora, hoje tá aqui com Jair Casado e Saulo Vasconcelos, que são da Cervejaria Craô. Obrigado pela presença, um prazer ter vocês aqui. E vamos conversar e beber, né? Vamos embora. Hoje rende o papo. Hoje rende. Sem a cerveja já rende muito aqui. Imagina tomando uma cerveja. A cerveja. Mas vamos falar muito da Craô, né? Que é uma cervejaria tocantinense. Cervejaria tocantinense, nascida dentro de uma universidade e tentando trazer para dentro do estado as melhores cervejas possíveis, né? Estamos começando, estamos lutando e tá dando certo. Calor, né? A temperatura ajuda muito o Calor Tocantins, né? ajuda demais para tomar cerveja. E agora, começando a temporada de praia aí, então... Porque a gente precisa sempre de uma justificativa para tomar uma cervejinha, né? Então, tá aí, temporada de praia, julho chegando, férias e muito calor. Acabou a chuva, Acabou né? a chuva. Quando começar a chover, a gente começa a reclamar da chuva. Mas aí tomar uma mais concentrada, Aí que tomar encorpada, né? Isso aí. Tem para todo gosto. Muito bem. Sabe como é que surgiu essa ideia de dentro da universidade criar uma faculdade, criar uma cerveja? Vocês bebiam escondido dentro da universidade, aí... Não, então, na verdade, quando a Craô surgiu foi junto com o Djair, o Paulo e o Thiago, né? Eu não fazia parte do grupo ainda. Então, eles que criaram a cervejaria. São os mesmos até hoje? Sim. Sim? Eu que entrei O depois. Saulo é o né? quarto Beatle. Vamos pedir o Vitor para botar a foto aí, Vitor, do sócio aí para nós. Tá um quarteto fantástico. Mas pode continuar com a sua história. Não, então, aí eu conheci eles como, tipo, eu fazia cerveja com outro grupo, mas assim, eu gostava muito de fazer, comecei a produzir e acabei conhecendo o Djair, a gente tem a Serva, né, que é a Associação de Cervejas Artesanais, e nesse papo eu comecei a produzir com eles também. Eu entrei pro grupo e comecei a participar das produções também. Da esquerda para a direita ali, quem? O Djair, o Paulo, eu e o Thiago. Muito bem. Isso aí é Festival do Taquarussu, É. né? Um dos vários que a gente participou. A gente tava conversando aqui em off com o Saulo tava falando, né, que primeiro começou com uma brincadeira, você viu no Isso. YouTube e tal, e daí, como é que foi, como é que surgiu, e como é que de repente deixou de ser um hobby e virou uma... Não, cara, a gente vai empreender mesmo, vamos criar uma marca e... Eu lembro de ver o primeiro vídeo. Na verdade, começa assim: quem começa a fazer cerveja em casa, ele começa a tomar cerveja diferente, né? Então ele começa a ler, tomar uma cerveja diferente e tal, começa a ler sobre o assunto, de repente começa a aparecer sobre produção de cerveja. Eu lembro de eu estar pesquisando sobre cerveja no YouTube na época e de repente comecei a ver produções, era 2011, 2012, e as pessoas produzindo, você começa a assistir e tal, até que um dia realmente, com outros amigos, compramos um kit e começamos a produzir. E produzir cerveja foi como eu te falei. Ou você gosta no primeiro dia, ou você fala, ó, isso aqui não é pra mim não. Porque são 5 a 6 horas de produção. Você não consegue fazer em menos tempo. Só se você queimar um monte de etapa. E nessa você vai produzindo, e vai ganhando corpo, e vai aprendendo. Os amigos vão tomando cerveja, vão gostando da cerveja. Tem cerveja que as pessoas, você começa a se desafiar a fazer cervejas mais diferentonas, né? E a ideia do negócio surgiu junto com o Djair e o Paulo, que meio até que no susto que a gente fala, porque quando a gente decidiu, a gente já foi procurar o local. A gente não ficou pensando. Quando a gente viu, a gente estava dentro do espaço já com as coisas, né? Entendeu? Sala alugada e correndo atrás de documentação. Então foi assim, um negócio muito, muito rápido, na verdade. A gente não ficou planejando. Na verdade, não foi muito planejado, né? Entramos na sala porque estava a pré-pandemia, na verdade. Que 19... Foi 19 que a gente começou a alugar. Aí a gente alugou a sala, começou a preparar. A gente pensou, começou a reformar, né? Vai ter a pandemia daqui 6 meses, acaba tal. E na verdade o outro ano foi o pior, né? Foi o pior de todos. Só que a gente estava com tudo pronto, né? E quando a gente abriu, como abrimos na sexta,
No domingo à noite foi decretado o fechamento do comércio. Inaugurou e fechou. Deu nem tempo. Inaugurou com a porta baixa já, né? Foi... E aí teve que levar o estoque para casa e consumir. O que acabou fomentando um pouquinho mais a entrega de growler, né? Que Sim. todo mundo estava trancado em casa, todo mundo trancafiado. A primeira coisa que eu fiz quando deu pandemia, eu já tinha cervejaria, mas eu disse, vou comprar uns vinhos, vou comprar alguma coisa, porque eu vou ter como beber, não vou conseguir comprar depois, como é que eu vou no mercado? A gente não sabia ainda como é que ia funcionar. Uhum. Então, durante esse período de pandemia, as pessoas iam lá para poder retirar. A gente ia lá, todo mundo, alquinho, aquela coisa toda, né? Máscara, alquinho, levava... Cara, parecia que tava entregando cocaína, mas era só cerveja. E aí a gente deu uma estimulada que até parou um pouco, né? A gente sente que a galera tá voltando a tomar cerveja melhor e tal, mas naquela época foi bem na época do boom de cerveja artesanal, então a galera tava bem estimulada, bem em evidência, e ia lá mesmo para pegar e tal. A gente tá tentando retomar esse movimento de trazer os growlers de novo pra galera, que é um movimento que é mais sustentável, você tem seu próprio vasilhame, vai lá, só enche, é mais barato, lá na cervejaria, a gente dá desconto para todo mundo que compra nosso growler. Você vai encher, toda vez que você for encher, você tem 10% de desconto. Temos só mostrar o growler para a galera entender o que é o growler. Temos um growlerzinho aqui. Porque tem muita gente que não conhece. Para encher é tranquilo? O growler é uma garrafa, na verdade. É uma garrafa retornável. Própria, né? Pode ser de vidro, pode ser de cerâmica, pode ser de inox, pode ser de alumínio, tem um monte de formato. Mas o que é interessante, você terminou de tomar a cerveja aqui, passa a água em casa, a gente higieniza lá, enche de novo e ainda vai com desconto. Legal. É um movimento legal, é um movimento que pegou bastante em Curitiba, né? Sim, Curitiba tem uma cervejaria em Curitiba, até pode falar o nome dela, que é uma cervejaria bem conhecida, que é a Bode Brown, que é o cara que começou com esse movimento de trazer a galera para tomar growler. E eu tomei ela em Guaratuba, que é o litoral paranaense. A Bode Brown? Ela de growler. Fui lá, comprei um growler, até deixei lá na praia, mas no ano seguinte já foi muito ele. Já tinha sumido. Não, se deixar. Acho porque é bonita rápido, a garrafa. É bonita, Normalmente elas são bem bonitas, as garrafas. Jair, o que muda de uma cerveja artesanal para essa cerveja tradicional do que a gente está acostumado a consumir no dia a dia? Cara, eu acho que daqui a pouco a gente deve chegar nessa história de chopp e cerveja, mas eu não vou pular essa etapa não. Cerveja artesanal e a cerveja mainstream, que a gente chama, né, que é a cerveja de combate, que todo mundo tem acesso, os processos são basicamente os mesmos. A diferença é o quanto se usa de tecnologia e o quanto se antecipa a etapa. Dentro de uma cervejaria comercial de grande escala, dessas gigantes que a gente está acostumado a tomar aí, os caras fazem uma cerveja, às vezes, com 7 dias. E na nossa cerveja, se a gente for fazer a cerveja Pilsen, que é a mais vendida, a American Lager, a gente demora pelo menos uns 20 dias para fazer essa cerveja. Então, os caras antecipam muito, usam muito filtro, muito aditivo. E acaba que o produto final, ele é totalmente diferente. Você toma e tal. E pode dizer, então, que o artesanal é um produto de melhor qualidade? Com toda certeza. Nem todo artesanal é de boa qualidade, mas em geral as artesanais, quando bem feitas, quando bem conduzidas no processo, e aí está o Saulão que pode falar mais sobre processo do que eu, que é a área dele, elas tendem a ser cervejas muito, muito melhores. Né? Mas, por exemplo, a gente começou a participar de 2-3 anos para cá de concurso. As grandes ganham na categoria que eles fazem melhor, que é Pilsen, American Lager, né? Realmente as cervejas que eles fazem à perfeição, mas nem sempre chega, a gente tem questão de logística, tem muitos outros fatores envolvidos na cadeia que acaba entregando para o público um produto de não tão boa qualidade ali no final, né? Mais importante é beber cerveja geladinha, vai de boa. Agora você estava falando ali, pode ser quem quiser responder, mas é o seguinte, você estava falando que as pessoas de repente começam a querer beber uma cerveja melhor, né? E é engraçado, porque se você vai evoluindo de cerveja para cerveja, quando você volta na cerveja, né, um passo atrás, você sente que ela tá ruim e tal, né?
Quando vocês criaram a cerveja de vocês perceberam isso? Que o pessoal buscava essa cerveja porque queria um paladar melhor, queria uma cerveja mais encorpada, qualidade melhor, tal, porque, cara, a cerveja deles é boa, gostei. Parabéns. Olha, depende muito assim, ó. Quando o cara começa a tomar uma cerveja e ele tem aquele choque, muitos tem uma parte que não gosta. Que ele tem aquela primeira que ele toma e realmente paladar, porque o paladar acostumou com você tomar uma cerveja muito simples, né? Mas quando ele começa a entrar nesse mundo aí, ele começa mesmo a procurar, ler sobre a cerveja, começa a pesquisar sobre ela. E realmente assim, tem amigos nossos que frequentam o nosso espaço que não toma mais nem a Pilsen mais. É IPA, Double IPA, então assim, não quer nem ver mais a Pilsen. A vida do cara é só IPA, por exemplo. Aí ele fala, pô, eu não tomo mais Pilsen, porque o paladar do cara ele não quer mais tomar Pilsen, entendeu? Isso depende da pessoa. Tem cara que não, fica na Pilsen, tem pessoas que querem ficar, nós temos clientes que só tomam uma cerveja de trigo, nós temos outros que só tomam uma cerveja escura, então isso é muito do paladar da pessoa. Se casar aquele paladar com IPA, ele só vai tomar IPA. Se for com Stout, ele vai querer aquela Stout ali, e nada mais do que aquela lá, entendeu? Isso depende muito da pessoa, né? Parece que tem uma hora que a chave vira, né? O cara tá ali começando. O Saulo falou esse amigo lá nosso. Ele ia lá para tomar Pilsen. E ele amava a Pilsen da gente. Ela tomava várias. Aí, pô, prova essa daqui. E ele foi provando e habituando com sabor. Hoje ele não toma mais Pilsen, não toma de jeito nenhum. E ele chega lá, desce minha IPA. O garçom já sabe. E ele tá começando a entrar num ciclo virtuoso de provar outras cervejas que ele nem provava antes. Qual o nome dele? É o Paulo André. Tem que assistir a gente, Paulo. Seguir a gente no Eu vou mandar para ele. Sociais, com certeza. Agora a gente tá falando aqui da cerveja Craô. E da onde surgiu o nome, a marca? Como é que vocês pensaram? Então, falar um pouquinho ali do início da gente dentro da universidade, né? A gente começa fazendo dentro do laboratório e tal, realmente dentro de uma semana acadêmica. A gente já tinha feito alguns testes, mas oficialmente a gente considera aquela data lá da semana acadêmica. E desde o começo a gente teve uma preocupação de criar marca, de criar uma identidade. Então a gente tinha várias opções de nome lá. E no final a gente optou pelo Craô por quê? Primeiro pela referência do Tocantins, né? Dos povos originários Craô, né? Que a gente queria homenagear algo que fosse daqui. A gente pensou em piqui, pensou em tanta coisa, mas eu lembro que piqui entrou na roda, entrou algumas frutas e tal, e no final a gente achou que Craô tinha uma sonoridade legal, parece uma palavra que você consegue falar em inglês, em alemão, em várias línguas, então a gente foi nessa pegada aí. Era um nome curto, um nome fácil, um nome que a gente podia amplificar, que seria entendido em vários cantos, apesar das pessoas chamarem Craô lá toda hora, mas enfim, é Craô, tá? E aí a gente sempre teve essa preocupação de trazer essa identidade tocantinense, e também uma preocupação que a gente teve lá foi de criar marca e de registrar marca. Então a Craô surgiu em 2015, salvo engano, em 2016 ou 2017 a gente já tinha registro de marca dela, porque foi uma preocupação que a gente teve. Pô, a gente vai começar um negócio, beleza, hoje é um hobby, é uma brincadeira, mas a gente já estava vendo que talvez pudesse escalar para um outro negócio, que a gente já comprou um equipamento melhor, a gente fazia em panelinha. Os primeiros equipamentos a gente montou, comprou panela, furou, comprou torneira de inox e colocou, né? Bem gambiarra, mas é porque o fundamento de fazer cerveja realmente não é nada de outro mundo, não é complexo. Então a gente montou esses equipamentos pelo próprio desafio, e depois a gente já foi para um equipamento que é até uma parte do equipamento que a gente tem hoje na fábrica, que era a parte de... Essa aí foi a primeira, né? Esses daqui já são os tanques, né? A parte quente. Se tiver outra foto, essas panelas aqui do lado, elas já eram nossas, mas ela era a gás, a gente adaptou para elétrica, mandou para uma fábrica para adaptar, mas já era o equipamento que a gente tinha. Legal. Então, como a gente já tinha esse equipamento e já era grande, disse, pô, o negócio está começando a ficar sério, vamos fazer tudo certinho, vamos organizar. Então a gente
já tinha boné, já tinha rótulo. Acho que a segunda cerveja já tinha rótulo. Eu já tinha mandado rodar uns rótulos. Disse, não, vou botar uns rótulos pra ficar bonitinho aqui. Agora, vocês foram premiados recentemente e você acha que o nome ajudou? Ou aí é o sabor mesmo? Mas é porque é diferente. O concurso funciona da seguinte forma. Quando você manda a amostra, ela não é identificada lá. Você não sabe nem quem é. Às cegas. Não, é cegas. Então, você tem mesas de jurados e essa cerveja participa de uma mesa de jurado, aí ela ganha pontuação, ela vai para outra mesa, nessa mesa tem outras cervejas também, só que você concorre ao estilo que a gente recebeu a medalha, que foi a de trigo, né? Uhum. Então, as pessoas não sabem qual é a marca, quem produz, nada, só sabe que é uma cerveja de trigo. E eles elencam algumas notas, né? Da cervejaria, aí você atingir um certo número de avaliações, você recebe a medalha. Então você não vê quem... Então o nome só aparece no final, quando final, escolhe no final. E aí, como é que foi o impacto assim, do jurado, de quem... Cara, nesse... Foi Tem a foto engraçado. Aí, não tem, Olha, esse foi o último, né? Esse foi o penúltimo, na verdade. Foi em Blumenau e a gente tava lá nesse evento, né? Nesse evento, por acaso, a gente foi para expor também. Então a gente conseguiu receber a medalha lá. A gente só não gravou nessa aula. Não. A gente gravou as outras categorias que achava que ia ganhar e a que a gente achava que não ia ganhar, que foi a que ganhou. A gente não gravou. Eu tenho a impressão que em Blumenau, nesse festival aí, desses concursos, tá todo mundo bêbado. Todo mundo chapado, bebendo. Por favor, me não. Rapaz, nesse festival aqui, esse festival acontece na Vila Germânica, né? Que é onde tem a Oktoberfest. Onde tem a Oktober e tal. Então é um festival. Esse ano teve uma cisão, teve um festival em Blumenau e teve um festival em Balneário. Em Camboriú, Então, várias cervejarias mandaram para os dois, mas os dois aconteceram na mesma semana. Então teve um racha, né? Uma treta cervejeira aí esse ano no festival. Mas enfim, a gente mandou para esse, não mandou para o outro nessa aula. A gente só mandou para o concurso brasileiro de cerveja, que é o mais conhecido, né? Uhum. Que é o de Blumenau. E não é barato mandar. E não é barato mandar, uma logística. A gente teve que mandar barril para lá. Tem barril nosso que ainda está em Goiás, que a gente ainda não pegou. E só vai de avião, a cerveja, entendeu? Então assim, Entendi. não é barato. Você mandar uma amostra para o concurso não é barato. Vocês participaram da Copa Norte de Cervejas Artesanais no 23. Isso. Essa medalha é a mesma da foto? Essa é a mesma da foto. Foto. Essa daqui foi bronze. A gente... Nessa Copa Norte de Cerveja Artesanais do 23, vocês ganharam o quê? A gente ganhou bronze também. Bronze. E foi na Saison de Jabuticaba, que é essa que está aqui no Growler. Então, E aí, vocês participaram da Copa Brasileira de Cervejas, que foi... esse bronze foi aqui, isso daí? que foi Isso. agora em maio. Março. E a última premiação foi a Copa Sul-Americana de Cerveja. Isso. A Sul-Americana, que faz 2 semanas. 2 semanas. Sim, foi prata. Com a foi Saison prata. de Jabuticaba. E vocês criaram em 2016, 2015 ou 2016? 2015 a gente começa a cervejaria ainda nesse esquema de hobby, né? Bem artesanalzão. E 2018 para 18 a gente começou a fazer cigana. A gente usava uma fábrica de um colega para produzir e vender, para ir pro festival. Então nessa época que a gente está no festival aí, a gente tirou mapa dentro da fábrica do cara, que é uma modalidade de fazer cerveja que é possível. Né? A gente já tinha um CNPJ de produtor de cerveja, mas não tinha fábrica ainda. Então a gente podia terceirizar numa outra fábrica. Então, nessa época aí que a gente está em Taquarussu, é nesse esquema. E depois de 2019, a gente alugou o prédio. 2020 a gente abriu. E 2020 a gente fechou na pandemia. Fechou na pandemia. Fechou, né? Não fechou, a gente nunca baixou porta, né? A gente seguia todos os protocolos e tal, mas a gente continuou produzindo com todo cuidado que era requerido. É interessante que realmente o Growler, quando a gente lembra da pandemia, vendeu bastante. Growler vendia, né? Vendia bastante. As pessoas iam atrás de Growler. E hoje parece que perdeu um pouco, né? A gente... Mas era uma moda grande lá. Era uma moda grande. Hoje é variedade que fala? Quantas variedades vocês produzem? Estilos. Estilos. Essa aqui, por exemplo. Essa daqui é uma Pilsen. Uma tradicional. É a mesma que vocês foram premiados? Não. A gente foi premiada essa daqui. Na Trigo e daqui na a pouco, Saison. vamos tomar na próxima, né? Tem mais 2 premiadas pra gente tomar.
Experimentando aqui. Tem tempo, né? O papo tá... Qual que é melhor que você falou? É que tem que ser não tão gelada, que ela só vai melhorando. Você tem a IPA, que é uma cerveja... Dessas aqui? Essa ali é a Double IPA. A Double IPA, ela vai bem numa temperatura a Double IPA. mais... Ela é mais... Porque a Double IPA, assim, ela é mais alcoólica, ela tem mais lúpulo, né? O lúpulo mais malte, mais você malte. consegue sentir mais nuance de sabor. Então, você tomar ela muito gelada, você não vai sentir os sabores que ela vai te oferecer, entendeu? E eu tô achando curioso o rótulo dela, uma batalha isso aqui. Todos os nossos rótulos, o Saulo até já começou a contar um pouquinho, todos os nossos rótulos têm a nossa heroína, que é a indígena, né? Uhum. E ela sempre tá batalhando com... Ou batalhando, ou fazendo amizade com alguém, comemorando, celebrando, ela sempre está em alguma tem uma ação. história, todo rótulo tem uma Todo história. rótulo tem uma história. Esse daqui, por exemplo, é a Anguera, né? Que é o Diabo Vermelho, que é para uma cerveja que é avermelhada, quando ela é avermelhada. Ela inicialmente era para uma Red Ale, acabou virando para a nossa Double IPA. A gente mudou no final lá. Na verdade, a nossa marca que tem a nossa indígena, ela é tipo a heroína, né? Uhum. Então nós escolhemos o rótulo, nós temos, não trouxe a da Baruna, né? Não. Então, a Baruna é uma stout, então ela está acompanhada de uma onça, da pantera. De uma onça, né? Então para cada rótulo tem uma história. Se a pessoa ficar analisando, a gente não fala que tem uma história escrita ali, mas para pensar, tem a heroína nela, né? Legal. Ela está sempre presente. Agora, qual que é a maior dificuldade para se fazer cerveja aqui no Tocantins? É uma matéria? Aí tem a logística, né? Então, o produto nosso, a maioria vem do sul. Você tem hoje empresas que importam malte, e empresas que são aqui uma grande cooperativa e produz ali no sul, já tem uma produção muito avançada de malte. Então, essa cooperativa que é muito grande, ela te fornece. Mas aí, já tem malte argentino no Brasil, entendeu? Malte holandês. Então, você vai pela questão das análises que eles te mandam. Vou fazer tal cerveja, você vai ver se aquele malte vai te servir. Mas você hoje no Brasil está bem servido da matéria-prima, entendeu? Mas tem diferença de malte ou não? Analisando tecnicamente tem, né? Mas assim, para você fazer uma cerveja tradicional, você pode usar qualquer malte, não tem grande problema não, entendeu? Tem uns que vão te render, a gente fala assim, vai te dar mais rendimento, outros menos rendimento, mas mais qualidade, entendeu? Outros vão te dar mais rendimento, mas menos qualidade. Aí antes de você comprar, você pede o laudo deles, né? Aí você vai, esse aqui eu vou fazer uma Double IPA, esse aqui dá pra fazer uma Pilsen, esse aqui eu vou fazer cerveja de trigo. E o que você vê nesse lado? Eu sou leigo nessa questão, eu sei beber cerveja. Mas nesse lado, o que você vê? Por exemplo, o que... Teor de proteína, que é importante na cerveja, lipídios, né? Então isso é interessante você... Isso diferencia, então. Diferencia bastante. Então eles te mandam um laudo técnico, onde você faz essa análise para você saber, para te orientar, né? Então com esse laudo você consegue entender melhor como é que está o malte, né? Na verdade, todos os insumos, né, Saulo? Vem com laudo técnico. O lúpulo vem com laudo técnico. A levedura vem. Levedura. Então ele vai te dando os parâmetros ali. Essa levedura aqui ela é de baixa flutuação. Isso. Ela atenua mais ou atenua menos, que é a capacidade de produzir álcool. Então eles vão dando ali os parâmetros, a gente vai encaixando dentro do perfil que a gente quer para a receita, né? Há um tempo atrás eu ainda participava dessa parte de produção de cerveja e discutia muito com o Saulo como é que a gente ia elaborar as receitas. Hoje está totalmente a cargo dele e parece que está dando certo. Desculpa, pode concluir. Não, tranquilo. Então a gente faz essa análise, faz o perfil, um projeto realmente da receita, né? Tem sistema, tem várias ferramentas hoje que é o auxiliam para a gente precisar fazer na mão, que é um monte de cálculo, né? Programa. E aí a gente, o perfil da cerveja que a gente quer é esse. Olha lá no guia de estilos, que é o que a gente usa para participar de um concurso, por exemplo, para ganhar medalha. A gente tem que estar dentro do guia de estilos lá que eles pedem. E a gente projeta essa receita, leva para fazer a receita na parte de produção e no final a gente compara, o que a gente projetou e o que a gente obteve, como é que está aqui. Aí a gente faz cálculo de rendimento de equipamento, então faz uma série de ajustes. É simples, mas não é tão simples para fazer bem feito, né? Então a gente tem esse cuidado, hoje é o Salão que cuida dessa parte com bastante propriedade. O pessoal está se formando em mestre cervejeiro, né?
agora em agosto. Você já pensou depois assim, falar, pô, vou tomar cerveja e tal? Cara, vou ter que estudar para tomar cerveja. É igual tem pessoas que escrevem lá, a gente tem um grupo lá que estuda, e alguns escrevem, pô, só queria fazer cerveja. Eu ia falar que no concurso desse tipo menor eu queria ser voluntário lá. Mas você pode ser. Pode participar. Você pode ser voluntário. Pode ser voluntário, pode mas participar. tem que estar lá. Mas igual o DJ estava falando do guia, né? Existe hoje, eu não sei te falar a quantidade de estilos, mas assim, quando você tem um concurso, você tem um guia, vou fazer essa cerveja, e nesse guia tá lá o teor alcoólico, o que tem que vir no aroma, o sabor característico. O que não pode faltar. O que não pode faltar e o que é desejável, o que não pode ter nesse estilo. Então, por exemplo, na cerveja de trigo, um aroma de banana é legal ter, mas você não pode ter isso numa Pilsen. Entendeu? Você entrar na mesa lá, Pilsen, o juiz já vê banana, ele já descarta a tua cerveja. Ou qualquer outro defeito mais, né? Então esse guia de estilo, quando a gente vai fazer uma cerveja, a gente vai lá no guia e lê sobre... Aí eles dão referência de outras marcas. Às vezes é fácil de comprar cerveja, você toma ela, sente como é que é a cerveja, entendeu? Então é interessante que você pega também outras referências, né? Entendi. Agora, o mestre cervejeiro, você falou que tem o guia, tem tudo. Mas a habilidade dele ali que diferencia no produto final. Eu digo assim, você trazer para o restaurante, você tem o chefe, né? Ali é o mesmo prato feito por outro chefe, é um sabor, tem muitas coisas diferentes do que aquilo. Você foi em determinado restaurante e comeu aquele prato. Você foi no outro, comeu o mesmo prato, mas você fala que é muito melhor. Então começa a vir nesse, né? A cerveja também tem um pouco disso. Você vai seguir esse guia, mas nunca vai ser igual no outro que seguiu o mesmo guia. Não vai ser. Aí você tem, por exemplo, igual na cozinha tem, mas você tem hoje grandes mestres cervejeiros, por exemplo, a gente está falando da Bud Brau, que é o Samuel, né? Então você vê que a cerveja dele você não consegue fazer o que ele faz. Por mais que ele te venda kit, ele vende kit pronto da cerveja dele, mas não sai igual a dele. Então cada um imprime sua marca. Como se fosse fazer a Coca-Cola. Tá? Você sabe Pepsi, os componentes, mas não sabe. Isso mesmo. Exatamente. Aí, por exemplo, uma cervejaria ela não é a gente brinca assim, ela não é uma usina nuclear que tem segredos lá dentro. É realmente as etapas do processo que o mestre cervejeiro fala, nessa cerveja aqui eu vou adicionar mais uma etapa. Não, nessa aqui eu vou reduzir em 1 grau, nessa aqui eu vou aumentar em mais 1 grau, nessa aqui, você entendeu? É o cuidado, né, Saulo? É o cuidado com as etapas, é o cuidado com matéria-prima, com produto. Isso. Né? Principalmente limpeza, sanitização dos equipamentos. Esse é o que dá a qualidade da cerveja, é sanitização. Se os equipamentos estiverem show de bola, bem limpos, sanitizados, já é o primeiro passo para ter uma boa cerveja. Agora, e é difícil manter esses cuidados? Porque eu falo que, voltando para a cozinha de um restaurante, é complicadíssimo você manter, né, tudo... É porque você trabalha, por exemplo, você vai levar um tanque, você acabou de invasar uma cerveja, aí você tem um tanque lá que está sujo, né? Então você não consegue, você tem que passar soda nesse tanque, você tem que passar um produto que a gente chama de ácido peracético. Se for um tanque já que está mais tempo, você tem que decapar esse tanque, a gente usa um ácido nítrico. Então, esse tanque pode criar o que a gente chama de biofilme. Às vezes você faz uma cerveja, ela tá legal, mas não tá legal. Para quem não entende, tá top. Mas pra gente que já sabe que uns aromas que não pode ter, você fala, tem alguma coisa estranha nessa cerveja aqui. Às vezes gera a gente chama de biofilme no tanque, que tem algumas partículas lá que vão dar problema na sua cerveja, entendeu? Aí você tem que fazer essa decapagem, passar o produto de novo, tal. Às vezes você joga pro ralo a cerveja, entendeu? Não tá legal, vai pro ralo, entendeu? Então... Hoje da Craú você é o mestre cervejeiro? Hoje eu sou o responsável pelas cervejas. Aí você fica lá com o maior cuidado fazendo, e quando você vê o cara bebendo a cerveja de qualquer jeito, não degustando nada, você fica revoltado. É igual pedir sem colarinho, né? Eu quero sem colarinho. Só que aí a gente fala, não tem como. Sem colarinho não tem jeito, não tem, entendeu? Então assim, não tem. Às vezes o cara vai provar, a gente tem uns copos para provar, aí quando você vai falar pro cara, o cara já vira igual pinga, né? Cara, não é assim que você prova cerveja, não é também. Senão você vai virar chato também. Tem os biés chatos. Se você chegar muito com regra pro cara, o cara não vai nem querer tomar. Eu acho, por exemplo, eu não deixei de tomar as cervejas que tem no mercado. Então, eu tomo as cervejas que tem no mercado. Mas assim, porque tem pessoas que começam a criticar, dizer que a cerveja não é ruim, tudo é ruim. Cerveja de verdade é puro malte e tal. Como o jeito falando, nem toda puro malte é top de linha. Você entendeu? Então, assim, tem os dois lados. Você não pode criticar todos e também um cara que chega que não tem um conhecimento e você quer empurrar a goela abaixo do cara, que ele não vai querer. Então, dá uma pilsa pro cara, vai de cá, vai de lá,
ele começa a frequentar, já provou a nossa IPA, aí você prova a IPA, entendeu? Cerveja bem mais aromática, tem um pouco mais de amargor. Tem uns que não se adaptam. Cerveja, tem um amigo meu que falou assim, a cerveja tem carqueja nessa cerveja, não é possível. É amarga demais. Jurubeba, Você tá doido. Você tá doido, cerveja amarga é essa? Sabor de giló. E não vai beber. Vai lá e você, cara, toma essa cerveja, ele não vai beber. Ele não vai beber. Mas é um treinamento, né, Saulo? A gente tem um papel de educar o público para tomar cerveja artesanal. Porque, cara, é mais caro. É mais difícil. A gente tem pouquíssimas cervejarias aqui. Aí você vai no mercado, às vezes você pega um artesanal, não tá tão legal, porque o cara produziu longe pra caramba, chegou, logística ruim, aí está num lugar ruim de logística. Então o cara vai lá e não tem uma experiência boa com a cerveja do mercado. Ou vai num lugar X e não gostou da cerveja artesanal. E aí ele acha que tá tudo no mesmo pacote. E tem aquele negócio que o povo fala muito, que alguns mercados, para economizar energia, de noite desliga os freezer, no dia cedo liga. Isso é crime, moço. Não pode nem fazer, não. Isso Interfere demais. Lá na cervejaria, todas as nossas cervejas, elas ficam prontas e ficam numa adega em câmara fria. Menos 2 graus, que é o que a gente serve lá, e elas ficam refrigeradas. Então elas têm um prazo de validade delas lá mais alongados, porque é uma cerveja que a gente não pasteuriza, que é o que as cervejas de mercado fazem, para dar tempo de prateleira. Você pega uma latinha no mercado, ela tá quente. Na nossa cerveja você nunca vai ter isso. Ela só tá quente na hora que ela sai da panela. Depois que ela foi para fermentação, ela vai estar 14 graus, 16 graus, 18 graus. E depois ela tá menos 2. Então, a gente tem um cuidado de processo, né, dentro da cerveja artesanal, que é aquela questão que você me perguntou. E uma cerveja artesanal e uma cerveja de mercado? É o cuidado com o processo, né? O que a gente tem batido cada vez mais na tecla de melhorar processo, de melhorar controle, de fazer mais coisas para a gente melhorar a cerveja. Por exemplo, no começo a gente não fazia adição de sais, correção de pH na nossa cerveja. Então a gente, de uns 3 anos para cá, nessa aula, a gente começou a gente precisa pegar esse ponto aqui do processo e dar uma melhorada. Então, o Saulo começou a formação dele, começou a melhorar esse ponto, começaram a vir os resultados, aparecer medalha, né? A gente melhorar mesmo a qualidade da cerveja. Porque com a correção de sais, o que você pode fazer? Você pode extrair assim a IPA, por exemplo. Então, se eu adicionar sulfato nessa água, claro, considerando que eu já estudei essa água, né, já veio do laboratório, eu vou priorizar o amargor dela, o cloreto, eu vou priorizar o dar mais corpo nessa cerveja, né, puxar mais para o aroma. Então, para cada tipo de sais você coloca, eu posso fazer uma água exatamente lá, eu quero fazer uma stout, tipo uma Guinness. Eu posso pegar e fazer o perfil da água lá da Irlanda, por exemplo. Entendeu? Então hoje você consegue, as cervejarias conseguem. Aquela história da água de agudo. Então assim, as pessoas conseguem pegar essa água e transformar no que ela quiser. Porque antigamente era assim, era a água do local que fazia diferença. Isso hoje vocês conseguem já hoje isso. Dentro do processo industrial não tem isso. Você faz a água que você quiser. Você faz a água que você quiser. Então a água lá da Irlanda, hoje os programas mesmo, os softwares, eles já vêm lá, água de Dublin, água de onde você quiser tem água lá. Aí o que você vai só fazer? Pegar a água que você tem aqui e fazer a correção de sais que a gente fala. O pH tem que ser tanto. Hoje você tem produtos que você consegue subir o pH, diminuir o pH, entendeu? Primeiro, quando eu morava em Curitiba, a Coca-Cola de Cascavel era melhor. Pra dar água. Mas engraçado, eu não sabia não que você poderia. Sim, hoje você em dia... tem sim. Por exemplo, a gente estava fazendo uma cerveja agora, uma sour. Então ela tem que ser bastante ácida. Ela tem que ter 3.3, 3.4 de pH. A gente adiciona lactobacilos, que teoricamente é um inimigo nosso na cervejaria. Só como ele está no processo quente, ele vai lá, a gente coloca a gente chama de mosto, cervejeiro, ele acidifica esse mosto, aí quando chega no pH que a gente quer, demora 2 dias mais ou menos, em alguns casos 3, e a cerveja fica extremamente ácida. Só que qual o bacana dessa cerveja? Você coloca frutas nela e vira uma cerveja muito prazerosa de beber, ainda mais aqui no calor, entendeu? Eu acho massa o Saulo falando de sal, que era a cerveja que ele não gostava. É a cerveja que agora... Pela queridinha. Então assim, mas é o detalhe, quando você começa a dominar o processo e ver, você entendeu? Então... Como é que era, Saulo? Agora é o seguinte, a cerveja artesanal não é aquela cerveja que você chega lá e que nem senta no boteco e enche a cara, não, né?
Ou é. Há controvérsias. Depende do da que é. porque geralmente- depende da vontade Porque, do caboclo. porque geralmente a pessoa vai lá, experimenta, toma lá e tal, né? É Cara, mais. E é o que a gente tem preconizado pra galera. Beber menos, beber melhor, beber coisas de qualidade, né? Cara, não adianta. Você vai lá na cervejaria, vai tomar uma porrada de cerveja em qualquer ordem. Tá, beleza, seu dinheiro, pá, top. Beleza, te vendo do jeito que você quiser. Mas se você quiser conhecer, que a gente vá te guiando, né? Cara, o que é que você me recomenda? A gente sempre tá lá pra... Sempre tem um sócio dentro da cervejaria para poder recomendar o cara. Pergunta sempre, o que é que você gosta? Que tipo de cerveja você bebe? O que é que você tá disposto a se desafiar, né? Então a gente sempre vai guiando o cara para ele tomar o melhor caminho e acabar bebendo menos, né? A gente sempre recomenda a galera, bicho, vai lá pra cervejaria, vai beber, pega um Uber e vai pra lá. E é o que acontece, acho que 80% do nosso público. Né? Não sei que o cara vai dirigindo, a esposa não bebe, vai lá, acontece. Mas hoje a galera vai pra lá de Uber, senta lá de boa, toma a cervejinha dele, 4, 5, 6 copinhos e... E onde fica esse lugar? Nós já estamos falando aqui, vamos completar a informação. É aquele lugar que a gente tem fotos lá? Isso, a gente tem foto aí. Não, é 82, né? Na 82, 806 Sul, saída para Aparecida do Rio Negro. Ali. Aí, é na rua paralela. É nesse local aí. Esse local aqui, inclusive... Se não me engano, tinha um restaurante lá da Picanha. Picanha na Brasa. Picanha na Brasa, acho que Picanha na Brasa. 20 Aí, anos até a de referência, restaurante. Aí é o Arraiá. Aqui é o Arraiá, que vai acontecer, inclusive, essa semana. Já Essa fazer o foto do convite. ano passado, então. Ano passado. E lá Aqui também é um centro cultural também, vocês fazem lá, Cara, né? a gente tem procurado sempre fazer parcerias, trazer bandas. Aqui é Carnaval, por exemplo, São João. A gente sempre traz uma banda, pelo menos uma vez no mês, para fazer um som lá. A gente já teve música ao vivo mais tempo, mas a gente tem trazido sempre a galera para lá para poder fomentar a cultura daqui. Já foi Sandro Pereto, já foi Marcelo Linares, Moiacúmbia, a Vosfe, que é parceira nossa. A voz fez até uma cerveja pra ele. A né? Vosfe, a gente tem uma cerveja dos caras, bicho, que é mó legal. Que é o rótulo dentro dessa rótulo proposta. dentro da proposta. De história, E que casa muito, né? A Vosfe é uma banda de metal tocantinense. Os caras são talentosíssimos demais. Troca com a galera do Angra. Os caras fazem puta show legal. E tem muito talento. E eles vieram com a proposta pra gente. Cara, vamos desenvolver uma cerveja junto. A gente tá querendo fazer isso daqui, tá expandindo e tal. E a gente tem uma galera que a gente se orgulha muito de ser parceiro. Né? A galera da Vosfe, que tem uma pegada muito parecida com a gente. Né? Os caras cantam em inglês as lendas do norte do Brasil, né? Daqui do Tocantins, inclusive. E é uma galera que, putz, Eu queria voltar na premiação, porque é o seguinte, como é que é na cabeça de vocês, né, tá dentro de uma faculdade, vão criar uma cerveja, né, faz lá com os amigos, que nem o Sal tá falando churrasquinho e tal, de repente, cara, vocês são premiados, assim, quando vocês foram premiados a primeira vez, assim, o que passou na cabeça de vocês? Falou, cara, o negócio ficou muito sério. Porque já estava sério, porque você já tem a Craô. A questão de Blumenau, porque assim, ó, a gente quando tá fazendo cerveja, você quer participar e quer saber como, na verdade, quando você manda... Tem feedback, né? Quando você manda sua cerveja para um concurso, qual a vantagem? Você tá mandando para uma mesa que são pessoas, são sommeliers, que vão te dar um retorno, feedback, seja ele... Você pode esperar bom ou mal. Veio chacoalhando aí. Essa tá. Você pode esperar, você pode ler coisas que você vai falar, pô, mas não é possível, cara, você entendeu? Então, assim, a pessoa tem que entender. Às vezes você quer contratar alguém para falar sobre sua cerveja, mas aí só numa mesa não, são vários juízes, são 3 juízes, né? São 3 juízes. Então o que acontece? Quando de fato a gente mandou 3 rótulos para Blumenau. Quando os rótulos foram, a gente falou, cara, bora mandar 3 para ver como é que tá. Não foi aquela coisa assim. E até você espera. Né, você fala, vai que vem uma medalha, né? Só pra cortar um pouquinho aqui. Mas assim, independente ou não, eles te dão um resultado positivo ou negativo? Não. Eles falam. Eles dão feedback. Então o mais importante pra gente então, por exemplo, ganhar a medalha é a gente conheceu lá uma cervejaria que fez uma cerveja muito boa.
era aquela sour de framboesa com café. Framboesa com café. Espetacular, mas o resultado que veio pra ele não foi legal. Então, assim, mas você tomava cerveja e fala, cara, a cerveja sua tá espetacular. Ele, pô, não tive nenhum resultado de cerveja e tal, entendeu? Então, depende muito do que e a gente estava analisando numa perspectiva de quem está consumindo. Então, você toma, pô, legal. Mas o cara que é técnico, ele vai lá e vai analisar, pô, a cor, a espuma. Ele vai analisar uma série de critérios técnicos. Essa taça específica, ela é para degustação? Essa taça aqui é a Teco, que é uma taça específica de degustação. Ela foi criada em torno de 2020. Acho que os caras são belgas, inclusive. Ou é canadense, americano. Me fugiu a memória aqui. Mas é uma taça de degustação. Essa daqui é uma taça que é muito versátil para você tomar vários tipos de cerveja, né? Porque você tem... Ela alarga, né? Ela vem, alarga e fecha para você poder sentir aroma. Então, o processo de degustação da cerveja não é, como o Saulo falou, né? O cara dá uma talagada e jogar para dentro. Você sente o aroma, né? Testa a temperatura, a gente normalmente toca na cerveja para ver como é que tá a temperatura. Bom, tá adequada, não tá para tomar, tá muito gelada, não, vou esperar um pouquinho. Tá gelada, deixa aqui, espero. Como é que tá? Analiso a cor, analiso a opacidade, analiso a retenção de espuma. E aí você vai para a boca para poder fazer a sua degustação. Eu não sou um sommelier de cerveja, mas o tanto de cerveja que eu já tomei já me deu uma bagagem para a gente saber o que tá bom, o que não tá, né? Agora, quando a gente pega essa taça, eu não sei aqui qual o nome, não posso chamar de copo, posso? É um pint. É um pint. E essa tacinha menor, vai mudar o sabor da bebida? Ele muda a percepção que você tem da bebida, né? Então, a gente pode até fazer um teste aqui, botar nessa daqui, botar um pouco nessa. Porque para cada... O que acontece? Para cada... Nós estamos tomando aqui é a Saison, né? Essa aqui é a Saison Jabuticaba. Essa é mais encorpada, né? Essa daqui foi a que a gente ganhou agora a última medalha sul-americana. De prata. É bem diferente dessa outra que eu tava bem diferente. Nem parece que é... Mas eu que é cerveja, né? Então, você está conhecendo ela agora, então você já, entendeu? Mas, por exemplo, o grande lance dela é assim, quando você pensa em jabuticaba, a pessoa já espera uma cerveja de uma cor parecida roxa. Né? A nossa primeira, inclusive, era roxa, né? Que a gente ganhou com essa roxa. A roxa Copa foi Norte, na né? Copa Norte. Mas lá, tipo assim, quando você lê o feedback do juiz, eu percebi alguns detalhes em relação à cor. Então, o que eu fiz? Eu falei, eu vou dar uma mudada nessa receita aqui. Então, eu optei em criar uma cerveja que a pessoa batesse o olho e esperasse, o cara tá dizendo que tem jabuticaba nessa cerveja aqui. Então, para um juiz é interessante, entendeu? Bastante interessante. Surpreende. Né? Porque se ele já vê aquele copão roxo, ele já vai, entendeu? Já fala, é mais do mesmo e tal. Então, a ideia foi fazer uma cerveja de jabuticaba para não ficar com a cor de jabuticaba, né? E você ter nuances da jabuticaba. Você não sente a jabuticaba, ela... muito forte, você tem nuances da jabuticaba, senão ela também se torna enjoativa, entendeu? Aí, por exemplo, esse tipo de cerveja aqui, você pode usar ela para você tomou suas pilsens lá, você quer tomar uma cerveja diferente, tal, dar um pause da pilsen, você pode tomá-la, entendeu? Aí pode ser aquela que você vai tomar para dormir. Ela não é tão alcoólica, a cerveja tem 5,5%, quase 6% de álcool, né? Então ela não é tão alcoólica assim. Mas claro, não é uma cerveja para você tomar na beira da piscina. Não é. Pode ter gente que goste tanto que vai tomar ela. Mas igual eu falo, não tem cervejas que não são feitas para você sentar na beira da piscina e ficar bebendo ela, né? Tem cerveja que é para degustar mesmo. Provar a cerveja, provar os nuances. Não é ligar lá no jogo do Flamengo e ficar só lá. Ou você pode ligar no jogo, você pode ligar e ficar com a cerveja ali, e à medida que ela vai esquentando, você vai, opa, a cerveja realmente tem essa característica. Como é que ela está evoluindo, né? É porque eu sou assim, se o meu time está ganhando, eu quero beber para comemorar. Se fez um gol, eu vou comemorar, vou beber de novo. E aí, se tá perdendo, eu bebo porque eu tô com raiva. Então, só vai aumentando o consumo. Então, não vai dar desse sentido, não vai dar para apreciar. Tem que ser uma coisa mais pensada, né? Sim. O grande lance, por exemplo, quando eu comecei a tomar cerveja, as diferentes, então eu mesmo baixava na internet lá para poder fazer análise, ver o que estava sentindo. Aí você vai descobrindo, entendeu? Porque você vai treinando o seu paladar, seu olfato. Tem coisas que eu falo para você, tem esse aroma, você não vai sentir. Fala, não tem.
Entendeu? E na hora que eu falar, você vai sentir esse aroma, aí você fala, é mesmo, é esse aroma que eu tava querendo saber que era. Principalmente nas IPAs. IPAs, double IPAs, entendeu? Você vai falar, cara, eu tô sentindo um negócio aqui e tal. Você sabe que você só de maracujá. Aí você fala assim, ó, é maracujá. Fala, isso mesmo, maracujá. Ou então acerola. Somente porque tá processando, né? Entendi. Entendeu? Mas de um modo geral, o brasileiro, ele não sabe tomar cerveja. Ele toma cerveja. Não, ele mas consome bastante. mas aí é questão já... Estamos num país tropical, né? Não dá pra você tomar uma cerveja no estilo que toma na Europa. Então, assim, tem como você... a gente, por exemplo, nós estamos em 2025. Não tem como você negar a raiz tropical nossa. Isso é básico. Então, assim... É difícil uma população igual a nossa aqui partir realmente para cervejas diferentes e tal. Aí vai coisa muito lá mais para frente, entendeu? Entendi. Várias cervejarias surgindo, não tendo os beer chato, porque às vezes você espanta o cara, porque o cara chega para você, cara, se tu toma cerveja aí, cerveja não vale nada. Toma essa aqui que é boa. Estragado, cara, você vai espantar o cara. Você não pode criticar o que o cara tá bebendo. Tinha não sei se existe um bar lá em São Paulo, que tinha uma frase que ele também só vendia cerveja especial. Mas lá estava escrito assim, a melhor cerveja que você está tomando agora. Então, não tinha discussão, entendeu? Porque às vezes você afasta o cara. O cara vai falar, pô, que era mó chato. Pra mim, eu sempre falei, a melhor cerveja é que tá gelada. Pode ser também. Mas quando você desperta o interesse por uma diferente, aquela cerveja gelada que você tomar, você vai tomar em outras ocasiões. Entendeu? Ou vai até parar de tomar. Ou vai até parar de tomar. O Saulo é muito parecido com vinho também, né? Muito. Acho que a cerveja artesanal a tomar o vinho. Você começa a tomar você toma qualquer vinho. Exatamente. Pode ser apresentado. Você começa tomando doce, né? Vamos tomar o mais doce possível, mais gelado possível. Exatamente. Isso mesmo. E aí você vai mudando a temperatura, você vai mudando o tipo de uva e depois vai conhecer. Esse vinho, eu acho que ele é português, bicho. É bom e tal. Você vai começando a entender, se interessar pelo assunto. E é esse o papel que a gente tem hoje na CRAO, de educar mesmo o nosso público, de, quero entender mais, bicho, vamos degustar isso daqui, entender como é que é, para você ter outra experiência tomando cerveja. Não quero que você vá para lá e encha a cara e gaste seu dinheiro lá à toa. Eu quero que você tenha realmente uma experiência de conhecer, de tomar, de provar coisas diferentes, para você sair de lá com uma boa impressão, dizer, lá na CRAO a cerveja é legal, os caras estão desenrolados mesmo fazendo cerveja. Tomei essa cerveja que eu gostei, tomei essa que eu não gostei. E não é problema você não gostar de um estilo de cerveja. Não é pra todo mundo. Por exemplo, eu adoro cerveja escura, mas vai ter 200 pessoas que vão dizer, não, cerveja escura, quero não. Caracu. Nós temos clientes lá que só vão tomar stout. Não é nem uma Pilsen que ele pede de entrada. Pra dar uma... desce minha stout. Ou o cara desce já na Double IPA. Né? Tem gente que mais forte. Mais forte. O cara diz, não, vê a Double IPA. O cara toma 10 de Double IPA. Toma 10 Double IPA. Então, a gente teve uma cerveja lá, chama Barley Wine. Vinho de cevada, né? Então, a gente fez uma beirando seus 16% de álcool. Caraca. Essa é boa. Essa é É uma cerveja, só que é uma emoção. cerveja que você não vai... você não vai encher a cara com ela. Você não vai. Você vai pegar um copo grande. A gente tem um copo grande e um pequeno lá, normalmente. Né? A gente serve pint, que é esse padrão aqui. Então, a gente usa sempre pint lá na cervejaria, que ele é bem versátil e tal. E aí, você não... Agora, difícil tomar uma grande. Conta algumas histórias de alguns clientes que chegaram lá e vou experimentar e tal. Aí falou, caraca, essa é cerveja top e tal. De outro estado, sei lá, algumas histórias interessantes lá que vocês falam assim, cara, que legal. Tem cliente que... Assim, tem dos dois lados, né? Tem gente que chega lá, pede uma Pilsen, aí volta lá e fala que tá quente. A gente fala, a maioria tá com -2. Não, mas pra mim tá quente. Aí o cara até paga, vai embora e tá tudo certo. Né? Beleza, é isso aí. Tem pessoas que eu acho interessante quando vem pessoas do sul, que a cultura cervejeira lá é bem mais enraizada, em que o pessoal elogia nossa cerveja, legal ter aqui e tal. Isso é bem interessante para nós, né? Que a gente vê que pelo menos assim, porque o sul é uma referência para cerveja também, né? As escolas de cerveja estão lá, os cursos amarelos estão lá. Então, quando você vê pessoas do sul elogiando a cerveja, você fala, opa,
O negócio tá É um realmente mercado bom. amadurecido. Não né, que o Sul, Nordeste, né? por exemplo, não tem. O Nordeste tem grandes cervejarias, né? Tem a de Alagoas, como é o nome? Caatinga Rocks. Tiga Rock, super premiada e tal. Mas as cenas cervejeiras, assim, as referências é o Sul, né? Já foi São Paulo, mas o Sul é bem mais referência hoje em relação a isso. Agora, a cerveja artesanal no Tocantins, ela está crescendo, está ocupando um espaço, porque quando o estado é muito recente, 35, 36 anos, 36, né? 36. Acho que é 36 anos. Toda a cerveja que era consumida aqui era produzida fora. Uhum. Né? Hoje a gente já vê um movimento maior. A cerveja artesanal está ocupando um espaço legal no estado, não só em Palmas. Palmas a gente sabe que tem, mas o interior, como é que está? Então, a gente tem algumas cidadezinhas maiores, né? Cidadezinhas maiores é triste. Algumas cidades que tem mais público e tal, tem uma galera que está mais perto de Palmas também, Paraíso, Araguaína, Gurupi. Então, essas cidades maiores tem alguma procura, tem um cara que vai ele não vai achar... Araguaína até tem uma Kombi, tem alguns cantos que vendem, né? Tinha uma cena. Paraíso tinha uma cervejaria lá que infelizmente fechou. Então a gente tem uma pulverização, mas ainda é muito incipiente. A gente é muito novo aqui no Tocantins. É um estado. Porque um estado que está crescendo, né? A gente tem pouca gente também. Porque se você pegar as cervejarias tradicionais aí, tem 100 anos. É porque funciona assim, ó. A gente brinca muito assim, que se a cervejaria fosse igual, os equipamentos fosse igual, por exemplo, uma cafeteria, tem produtos caros, né? Cafeteria para montar. Você teria mais micros hoje no Brasil. Porque não é barato você abrir uma cervejaria. Não é barato. O equipamento você já começa com equipamento caro, sistema caro, tudo muito caro, entendeu? Demora para abrir, você não abre. E você não pode ser um caseiro e vender cerveja também, né? Tem essa restrição. Entendeu? Você não pode fazer cerveja na sua casa e vender. Isso. Entendi. Você precisa ter uma aprovação do MAPA, que é o Ministério da Agricultura e Pecuária. Então, tem o registro, tem uma série de controles, tem como você lida com os resíduos. Então, tem um trâmite que acaba afastando, né? Até tem algumas iniciativas, principalmente das acervas, de tentar flexibilizar para trazer. Mas hoje a realidade é que você não consegue fazer cerveja na sua casa e vender. Saulo, agora você falou que no início disse que era vocês mesmos, né? Cartão de crédito de um, do outro e tal, para... Isso, a gente não... Vocês a eram pandemia, loucos, hein? Pois é, porque quando a gente abriu no susto. Quando viu, tinha mandado panela para São Paulo, tinha não sei o que, para arrumar. Aí nós tomamos um cano, pra você ter ideia, nós tomamos um cano, a gente fechou com um cara do Goiás para poder fazer a câmara fria, nós tomamos um cano. De quase 30 mil, já começamos aí, entendeu? Aí tipo assim... Abrindo o negócio, um cano de 30 conto. Tomamos um cano do cara. Aí vamos tentar. Contrataram ele ou não entregou o serviço? Não, ele não entregou, sumiu. Nunca. Não entregou nunca, sumiu. Aí a gente quase toma Sumiu. também no Sumiu. tanque, né? No Aí o tanque que a gente tem, aqueles fermentadores, quando ele chegou, passaram os 15 dias, ele anunciou no site dele que estava encerrando tipo assim, tinha quebrado. Nossa. Ou seja, aí já seria demais, né? Se não chegasse o tanque, aí não tinha nem que abrir. Eu escapei, só fazendo um parênteses, eu escapei de uma dessas, sabe? Fui fazer uma reforma na minha piscina em casa, isso foi uns 5, 6 anos atrás. E aí, o cara apresentou um orçamento para mim muito bom. E eu falei, bora fazer. Porra, é esse, bora né? fazer. E esse cara, toda Metade hora, do preço? Toda hora ele É falava, me adianta tanto. Eu, não posso te adiantar, eu não posso porque o meu dinheiro, aí eu já saquei que tinha uma coisa errada. Eu falei, o meu dinheiro só vai sair coincidindo com a final da obra. Entendeu? Então vamos fazendo aí e tal, qual foi fechado, beleza. Cara, foi a última obra que ele entregou. E ele sumiu, que ele limpou a loja, não ficou nada. No outro dia foi reportagem nos meios de comunicação para todo lado. Não. O cara tinha dado um cano, mas continua. Aí, tipo assim, a gente foi abrir aí. Você já começa tomando um cano no equipamento caro, que é a câmara fria. Aí, ainda bem que a empresa que vendeu pra gente, pelo menos chegou e eles quebraram, né? Então eles anunciaram que estavam fechando. Inclusive, teve um cara do Pará que foi aparecer na cervejaria um dia perguntando onde que era, tudo. Falei, cara, chegou aqui, demos sorte, o cara tá desesperado, porque ele também tinha tomado o cano dessa empresa. Nossa. Entendeu? E a gente abriu, agora falando, sem financiamento do banco, pegando dinheiro, passando cartão, né, boleto e tal, aí a gente conseguiu abrir a fábrica, né? Mas assim, hoje não tem mais por causa disso. Abrir uma cafeteria é muito mais simples do que uma cervejaria, muito mais. Tem máquinas de cafeterias caríssimas,
Mas tem outros, só que assim, você ter que abrir hoje você não abre hoje uma fábrica, uma micro hoje com menos de 500 mil, por exemplo, você não abre. Isso do pondo baixo ainda, entendeu? Equipamento usado, muita coisa usada, entendeu? Mas hoje tá ok. Ou ainda não? Você A fala. questão de vocês já estão ganhando dinheiro ou não? Ainda tá no... Na verdade, a gente ainda tá lutando ainda pra ter. Tem que vender muito cerveja. Muita, tá tem que vender lutando, muito tá cerveja lutando. ainda para poder empatar. Tá lutando. Agora, Jair, É um trabalho de formiguinha, né? eu não sei, aí você vai me dizer melhor se faz sentido. Por exemplo, a gente pelo menos percebe, não sei se tem dados disso, mas no Maranhão, por exemplo, o Guaraná Jesus, a questão do bairrismo, eles abraçaram o Guaraná Jesus e né, aqui é nosso. É nosso. Aí você vai lá pro Pará, tinha a Serpa, não sei se mudou, Tem ainda. mas Ainda a tem, ainda é Serpa forte, é nossa. É. A Serpa. Né, eu me lembro que uma vez, aí eu vou falar a marca aqui, eu e um amigo fomos passar umas férias lá e falamos, vamos levar a Skol porque lá deve ser muito caro. Chegou lá, ninguém consumia Skol, só consumia a Serpa. Era A mais Skol barata, né? promoção pra todo lado, então Era mais barata. carro lotado de cerveja lá. E falei, agora fomos fazer os cálculos, pô, pagamos um absurdo comparado com lá. Que o povo compra Abraçou, a ideia. né? E aqui parece que, como a gente foi sendo construído com gente de Sim. todos os lugares, não tem essa lance de abraçar. Ainda não abraçaram, né? Tem muito disso, né? Eu falo que Palmas, cara, tem uns trem muito esquisito. Os caras, quando fecha um negócio que a galera curtia ou ia, é que os caras sentem pena que, putz, vai fechar. Porra, o negócio tá lá, o cara lutando toda hora pra poder manter aberto, e aí na hora que fecha, cara, pô, eu gostava tanto de ir lá, gostava e não ia, velho. tem isso Entendeu? muito. A gente tem esse sentimento que, pô, a gente tem muitos clientes fiéis, muitos que vão semanalmente, ou vão pelo menos 2 vezes no mês, tem vários que vão sempre assim. Mas é aquela história, cara, a gente tá fazendo um trabalho de guerrilha mesmo, a gente tá na contracultura, tentando entrar no mercado que é dominado por gigante. A gente pegar o mercado de cerveja global, a empresa mais valiosa do mundo tem capital brasileiro, né? Surgiu aqui. Uhum. Então a gente tá lutando com essa galera aí, né? Então, numa época que também tem diminuído o consumo de álcool, né? A galera, por vários fatores, e não é só porque a galera não tá conseguindo, não tá bebendo mais, é porque acha caro, não consegue beber, tem outras prioridades. Então, a gente tá realmente na revolução, né? Se a gente for pensar assim, é revolucionário, o negócio é diário, cara. Agora, esse espaço que vocês têm é muito bacana, né? Lá para divulgar o produto de vocês, para passar conhecimento para as pessoas. É uma prestação de serviço ali. Cara, é um espaço muito bacana. É um espaço que a gente está sempre aberto lá para trocar ideia com a galera. Então, quem chega lá sempre vai ter um sócio lá que vai poder te dar uma orientada. A gente tem como fazer visita guiada. A gente recebe muito a universidade. Então, Unitins, IFTO, Católica... Quase todas as universidades já passaram por lá. A gente abrindo fábrica para falar de processo, conversando com eles, dando mini curso. Então a gente tem, acho que até o último foi da engenharia de alimentos, acho que até tem foto aí. Então a gente sempre está muito aberto para trazer a comunidade acadêmica para dentro lá da cervejaria. Que é para contar a história também e mostrar o processo. Sim. Porque, cara, a gente está formando, a gente quer que a galera tenha interesse em cerveja artesanal. Porque é uma forma de você saber o que você está consumindo, né? Porque quando você fala das grandes cervejarias, é o que eles empurram para você. Você não vai saber o que está sendo feito. E uma cerveja local, artesanal, é a chance de você saber exatamente o que você está consumindo. Olha a imagem que a gente tinha nas propagandas. Estupidamente gelada. Né? O cara, caneca trincando, caneca congelada. É um negócio que a gente não tem lá, cara. É um negócio que, beleza, todo mundo tem o direito de fazer o que quiser com o seu produto e tal, tomar congelando, virar um sorvete dentro do copo, top. Mas se deixa de apreciar aquele produto. Você sabe que eu fui para a Alemanha e a gente tava falando aquela porque o Brasil só toma cerveja gelada e tal.
E eu me assustei quando eu tava em Berlim, falei, pô, vou tomar uma cerveja alemã. Cara, e quando o cara trouxe a cerveja tava quente, cara. Você devolveu? Não, porque daí eu... Ia apanhar, ué. Não, mas eu tomei e falei, esse cara, a cerveja tá quente, cara. Daí eu falei, pô, paguei caro, paguei em euro, falei, agora vou tomar. Mas é engraçado que depois, a partir do momento que você começa a tomar e você esquece que ela tem que estar gelada, você fala, cara, essa cerveja estivesse gelada, ela tava ruim. A gente foi educado Porque, pra tomar gelada, porque velho. ela não Porque é, aquela cerveja não é. né? A publicidade entra na cabeça e acabou. Mas sabe por que a gente toma cerveja gelada aqui? Vocês têm ideia porque Por a gente causa do toma? clima? Não só por isso. Estupidamente gelada. É porque esconde defeito, cara. Demais. A sim. cerveja muito gelada, ela você não esconde consegue, defeito. Você não é. consegue sentir o que ela tem. Você tá sentindo Então, tipo, um gelo ali. toma uma cerveja quente, abre uma latinha dessa de mercado e toma quente. Eu acho que Você consegue tomar? Não, você não Não consegue. consegue. A gente tá tomando isso daqui, não tá gelada, mas você ela- tem um pouco na sua aí, você consegue tomar, mas você pegar uma dessa de mercado e abrir e Não botar no consegue. seu copo, você não toma. Não consegue. Se ela esquentar um pouquinho, passou de 0 grau pra cima, um positivo, 2 positivos, você não toma. Não toma. Porque a cerveja tem muito defeito. E é defeito que é falha de fabricação, né, Saulo? Que Ou porque tem o outros cara não antecipa produtos. muita etapa, muito produto, conservante e tal. Esses dias eu ouvi falar de uma cerveja que pede para você pegar ela e virar ela para misturar os... Não, pois é. Porque tem. Deve ser. Não, na verdade assim. Esse é Guinness, né? Não, Não, é a de trigo. Deve ser de trigo. Não, é a... Eisban? Eisban. Então, mas a Eisban é uma história interessante, né? Porque Bom, essa não sei de é trigo, agora não sei. Agora é eu sei que é a marca, Não, já. Pelo amor de a Deus. gente fala de unfiltered, né? Não filtrada. O que acontece? Até as grandes empresas elas estão ligadas em tudo. Quando tem um mercado, quando tem a galera da cerveja artesanal, algumas cervejas não são clarinhas, não são filtradas ao máximo para ficar quase como uma água, né? E as cervejas artesanais, tem grande maioria que não é cristalina, são um pouco turva, entendeu? É uma cerveja que, devido a não ter o processo de pasteurização, ou porque o cara não tem um filtro muito bom, mas a cerveja do cara fica boa. Esse processo de cerveja nada mais é que, tipo assim, ela não é muito bem filtrada. De propósito, na verdade, porque os caras são top. Eles conseguem Eles filtrar, conseguem filtrar tudo. conseguem fazer virar água. né? Só que acontece, é um nicho de mercado para quem... Aí que acontece, o mesmo cara que vai do supermercado, pega essa cerveja, toma ela, vira, fica turva, acha o máximo, vai na Craô, vai pegar e falar assim, nossa, a cerveja é um pouco escura, né? O que tem aqui? Então, assim, tem um peso e duas medidas, na verdade, entendeu? Então tem muito isso também. Agora, o vinho, fazer uma comparação, o vinho tem algumas coisas que combinam para acompanhar, né? Um determinados queijos e tal. A cerveja artesanal, ela tem um tipo de acompanhamento mais específico para ajudar no sabor? Torresminho. Cerveja, tem um Amendoim. Tem um livro chamado, muito bom, A Mesa do Mestre Cervejeiro. É de um mestre cervejeiro de uma cervejaria muito, muito conhecida nos Estados Unidos, a Brooklyn. Que uma parte dela foi comprada, se não me engano, pela Kirin, que é uma cervejaria japonesa, acho que é do grupo Kirin. Nesse livro, ele explica, ele faz muito desafio com o pessoal que toma vinho. E a cerveja combina com tudo, até com ovo. A gente toma lá em casa cerveja com queijo. Entendeu? Com tudo. Delícia. Então, assim, o negócio, a gente fala muito assim, o apelo do vinho é muito maior porque o vinho é algo totalmente diferente em relação à cerveja, como se bebe, né? O vinho tem todo um parâmetro também. Mas a cerveja, ela combina com tudo. Tem uma feijoada, tipo assim, talvez para sobremesa, né? Para você, no stout não sirva uma feijoada com stout, mas para um cara que ama o stout, para ele vai descer beleza. Você entendeu? Porque então, ele vai pesar maior a cerveja, pela cerveja. Então, assim, e quando você faz chama harmonização. A harmonização, você tem assim, ó, eu vou pegar uma cerveja que faça um encontro de sabores, um hambúrguer, por exemplo, básico. Você pode optar por combinar um hambúrguer com a IPA, com uma cerveja que vai dar aquela limpada no seu paladar, você vai morder um hambúrguer, vai comer e vai tomar uma IPA e vai dar aquela limpada. Você pode combinar com a Pilsen mesmo, que você vai comer e tomar, entendeu? Então depende da pessoa. Você não pode chegar e obrigar, falar, cara, você tem que tomar essa cerveja com feijoada. Pô, você não conhece o cara, o paladar do cara, você não pode torresmo forçar que o isso. Renato falou.
Torresmo você vai tomar com a cerveja mais carbonatada, né? Porque ela é mais fresca, né? Uma Pilsen, uma IPA. E o cara que gosta de cerveja come qualquer coisa. Por exemplo, tem uma crítica, é porque você passa por processo, né? Todo cervejeiro depois é igual. Realmente, eu não tomava sour, mas hoje eu produzo sour. E de você começar a experimentar, você fala, cara, a cerveja tá boa, a cerveja ficou legal. Mas, por exemplo, o grande vilão que a galera detona na internet é o chopp de vinho. Chopp de vinho é considerado um crime para uma galera do sul, lá do Brewpub, que fala, aqui não entra chopp de vinho no norte, né? Então, assim, eu não vou fazer algo que tem saída, que as pessoas tomam para poder, tipo assim, dizer que eu não faço também. Vamos vender chopp de vinho. O cara toma, eu vou fazer o quê? Mas vamos tomar chopp de vinho. No sul, chopp de vinho. Pois é. Mas tem uma crítica muito grande por trás disso aí. Eu tenho opinião, igual já ouvi muita gente falar, se o cara fica 12 anos, 18 anos preparando um uísque para você botar uma pedra de gelo com água de coco dentro. Eu acho que é muito do que o cara quer, ué. Ele quer consumir, ué. Né? Para ele é bom aquilo ali. Então como é que eu vou falar pro cara que não vai fazer? Né? Acho que é muito nessa linha aí. É que nem a pizza com ketchup, você fala, vai na Itália pra você ver. Vai na Escócia botar. Bom, mas apesar que na Escócia o cara bota o gelo. É igual não se bota ketchup na pizza. Coloca se eu quero colocar, porque eu quero colocar mostarda, eu não vou colocar. Pois isso mesmo. É pra você não se tornar o bichado. A única coisa que realmente não dá é você não ter colarinho, não tem jeito. Às vezes o cara chega e fala assim, não, eu não gosto de colarinho. Cara, não tem como, porque a gente serve na torneira. Mas é engraçado, uma vez eu pedi, falei assim, não, é porque o cara tava dando assim, 3 dedos de colarinho, né? Ele falou, não, diminui, né? Cara, você quer sem colarinho? Eu falei, não, cara, pode botar, né, 2 dedos e tal, que é o padrão. Cara, o cara trouxe sem colarinho. Eu não consegui beber a cerveja. Cara, é inacreditável. Você não consegue beber. Mas a cerveja não é chopp. Ele falou que ia entrar nesse assunto. Cerveja ou chopp? Não tem diferença, bicho. Cerveja e chopp é exatamente a mesma coisa. Qual a ideia do chopp? Chopp era uma medida, um copo, por exemplo. Esse daqui é o teco. Esse daqui é o pint. Então era a medida que o cara servia a cerveja alemã da torneira, os brasileiros. Tanto que o único lugar que tem diferenciação de nome é aqui no Brasil. Que é o marketing que criou para vender. Também. Mas, por exemplo, quando você vai fora, você não vai ler chopp, você vai ler on tap, na torneira. Beer on tap. Beer on tap. Cerveja na torneira. Bottle on tap. Bottle on tap. Então, assim, não tem aquela coisa do cara chamar de chopp. Eles chamam de cerveja sendo pasteurizado, não, é cerveja pra eles, entendeu? Essas cervejas importadas, vocês gostam de tomar? Vocês compram pra experimentar ou não? Rapaz, já tomei muita. Assim, na verdade, diminuiu muito, né? Eu quando morei nos Estados Unidos, tomava muita Samuel Adams. Boa também. É encorpada, boa. A Samuel Adams eu tomei muito. Teve uma época que ela veio pro Brasil muito forte. É porque parece que são ondas, né? Então, como tem também uma briga muito grande, às vezes o cara mais. Teve uma época no Brasil, na época tinha o supermercado Extra aqui. Cara, realmente virou um negócio maluco. Você encontrava muita era coisa muito boa, legal. Né? E até pra presentear. Espanhola, inglesa, tinha todo canto aqui. Mas aí uma coisa. Uma que eu queria experimentar aqui na época, quando eu morava no interior do Paraná, que o pessoal ia pra Foz do Iguaçu ali pro Paraguai comprar e trazia, que eu sempre achava linda a latinha e sempre quis tomar, foi a Sapporo. Sapporo. Cara, Sapporo, ela é japonesa, né? Cara, e é bonita, tá? Assim, ela é prateada, tá? Eu nunca tomei a Sapporo. Tem que ir pro Japão tomar uma Sapporo. Eu nunca tomei Sapporo. Eu vou lá tomar cerveja. Algumas japonesas, mas Sapporo não. Eu tomei muita cerveja importada, principalmente no período que a gente estava começando ali a produção. Eu pedia muito, assinava clube de cerveja, pedia na internet. Então, eu queria provar tudo para saber o que é que eu gostava. Agora, vocês já conseguiram classificar o público da cerveja artesanal? Se ele a idade, por classe social, tem alguma diferença ou é geral? Todo mundo chega e aprecia? Tem um eu rapaz acho que trabalho hoje lá, não, né? Acho que hoje é muito universalizado. Tem
avô com o netinho que vai lá na cervejaria tomar cerveja. O avô, né? O avô. O neto não, por favor, né? Pô, mas se o neto tivesse... Se o neto fosse O netinho, pra deixar bem claro. Netinho acima de 18 anos tá liberado. É, isso aí, Às netinho vezes acima netinho, de porque o nome 18. dele é Neto, não sei o que. Neto, mas ele é netinho, mas ele... Alfredo Neto, vem aqui tomar cerveja com o vovô. Chega lá, Aqui na 23 Alemanha é anos. normal, né? Na Alemanha a molecada começa a fazer cerveja muito cedo, né? Porque acompanha avô, pai. Sim. Lá é um negócio meio, bem pro brasileiro ver o menos. Assim, é que as coisas são desvirtuadas, né? Mas um moleque na Alemanha com 13, 14 anos, ele começa a aprender a fazer cerveja já com o pai, com o avô, entendeu? Saulo, A referência é a não dá dica, Alemanha, não. Saulo. Oi? Não dá dica, não. Dá dica não, né? Não dá dica, não. Nós Ó, vamos mas só cair. funciona na Nós vamos Alemanha. cair. Eu tenho um filho pequeno, o Saulo tem filho pequeno. Só e funciona na daqui a Alemanha. pouco vai ter que entrar no negócio. Só funciona na Alemanha, foi ótimo. Só funciona na Alemanha Só isso aí. funciona na Alemanha. Agora, qual que é o desafio da cerveja artesanal em Palmas? Logística, clima, cultura, o que vocês percebem? Acho que é um pouquinho de tudo, né? Logística pra gente é muito, muito pancada. Tanto pra gente mandar pra fora quanto pra receber. Então, a gente paga frete mais caro, a gente demora mais para receber produto, então eu tenho que programar minhas entregas. Vou receber, tenho que pedir tal produto, tem que estar aqui tal dia. Então eu tenho que calcular quanto tempo vai, com a margenzinha ali, dependendo de quem é o entregador, né? Qual a logística que vai fazer para a gente poder ter certeza que vai ter o produto lá naquele dia. E para mandar também, como a gente falou já da questão dos concursos, cara, a gente paga uma pancada de grana para poder mandar para esse concurso aqui de Blumenau, por exemplo. A gente gastou... Fora o que tinha que mandar pro stand, né? Que teve que, por exemplo... A gente teve que mandar barril de cerveja. Não teve... A cerveja pro concurso e a cerveja do tinha evento. a cerveja do concurso, que você manda engarrafada, e tinha um evento, você tinha que mandar os barris. A gente... Nenhum avião... Os aviões não... Dependendo, acho que da região, porque a gente conheceu cervejarias que mandaram por avião. Mas ninguém aqui quis embarcar os barris. A gente teve que correr na rodoviária, despachar para uma cidade no interior, divisa do Paraná com Santa Catarina, descer em Curitiba, pegar o carro, pegar os barris lá e descer para Blumenau. Assim. E isso a cerveja já deve ter chegado lá. É tipo assim, chama de zoado, barulho, né? viu? É bom, né? Tanto é que quando a pessoa ia provar, então a gente falou assim, só ficou mais ou menos uns 5 dias. Pior que ficou boa, né? A gente chegou lá e tava legal a cerveja. Agora, a cerveja artesanal, vocês já identificaram qual é a época do ano que consome mais? Período quente. É? Período quente não tem como não fugir tem mesmo? Como, não tem como. Tirando Começa dezembro, a chuva, né? Que são o mês das confraternizações. Janeiro... Começou chuva. Difícil. O problema do palmense aqui. Calor reclama, chuva reclama, mas pelo menos calor toma cerveja, né? Agora quando vocês foram pra Blumenau, né? Aí os caras assim, cara, o que esses caras do Tocantins estão fazendo aqui? Foi o que eu mais escutei lá. Quando a gente chegava, vocês são de onde? Tocantins. Cara, bicho, vocês estão aqui. Ou vocês vieram de longe, hein? Os caras estavam sem acreditar. E ficava mais sem acreditar quando a gente falava que tinha mandado 3 cervejas pro concurso e tinha medalhado em uma. Tem nego que manda 200 cervejas, manda bicho. muito. Tem uma eu quero ser o melhor. 200 cervejas, 200 pau cada É. uma. A inscrição. E vocês ainda com 3 e... A gente entrou com 3 Mas quando você fala 200 cervejas, 200 rótulos diferentes. Cara, tem gente que 200 manda. inscrições. Tem gente que manda. Tem gente... Porque aí depende da cervejaria. Tem cervejaria que quer usar como um grande marketing dela. Então os caras mandam um rótulo de tudo quanto é jeito. Tipo assim, vai dar. E realmente, tem umas... A gente conheceu muita gente lá. Então, de cervejarias. Uns igual a gente, cara, eu vou mandar 3, 4. Se beliscar uma tá ótimo. Mas a cervejaria lá mandou 30 rótulos. Então, assim, você multiplica aí por 250. Não, o cara que foi Best of Show mandou mais de 100. Mais de 100. Então, assim, porque é assim, no concurso... Como é que funciona um concurso de cerveja? Você se inscreve, paga uma inscrição por rótulo. Então, vou mandar essa cerveja aqui. Aí você paga uma quantia X para mandar essa cerveja. Você manda 3 amostras. A logística é sua. Você tem que se virar com a logística para chegar no prazo lá que eles pedem. Né? Então... Tem essa questão.
E aí não é barato. Normalmente é em torno de 200 reais Ele cada... ganhou em Camboriú também bastante medalha. né? Exatamente. Eles Então, ganharam ou mais seja, o duas, investimento lá foi o alto. investimento foi alto. Ele Eles foi, mandaram mais de 200 foi melhor lá em Camboriú, melhor Ele lá foi em melhor em Blumenau, Camboriú e melhor em Blumenau. Agora, uma curiosidade sobre o consumo também do artesanal entre homem e mulher. Porque a cerveja de mercado, que vocês chamam de mercado, a mulher consome menos do que o homem. O artesanal meio que equilibra ou não? Olha, aí... A percepção é que equilibra, pra mim, pelo menos. Pelo menos assim, é o que eu tô falando, é a pessoa. Tem mulher que, tipo assim, toma de boa, sem problema nenhum. Tem casais que a mulher que bebe... E o cara fica de boa, né? Fica de boa. A mulher pede uma Double IPA, o cara pede um chopp de vinho. Entendeu? Não tem essa. Assim, Não tem essa de cerveja de mulher, chopp de vinho, sal, e cerveja de mulher. Não, Não tem essa. Há muito tempo atrás quiseram ligar, porque a mulher gosta de cerveja de trigo. Tudo isso é nada a ver. A pessoa em si é o que ela gosta ali, eu gosto do stout, vai ser stout. Eu gostei, meu gosto bateu com Double IPA, é Double IPA. O cara gostou do vinho, vai ser o vinho, entendeu? Não tem como dizer que mulher gosta disso, homem não. Cerveja perfil, mais fraquinha, não. Era essa história. A mulher gosta de cerveja fraquinha, não homem isso, gosta não. de cerveja forte, Não existe amarga. Mas eu acho que tinha muito a ver no passado, Saulo, talvez, e você também já que cuida do marketing da Craô. Antigamente só tinha as mídias tradicionais. Então eles criavam, né, o consumo. Você cria o consumo. Então você pregava lá que cerveja era boa gelada, estupidamente gelada. Você falou, né? Estupidamente gelada. Estupidamente gelada. Eles só Você não consumia sentia daquele jeito. Hoje as redes sociais, ela leva mais informações que você permite você fazer outros testes, experimentar outras coisas diferentes. E acaba equilibrando o jogo, né? Equilibra. Acaba equilibrando mesmo, né? Claro, a Craô vai demorar muito para ter o consumo da Ambev, mas uma hora vai chegar. Mas é difícil, cara. É doído. Porque assim, como é que você pega uma lata de cerveja hoje no mercado a R$2,30 e o nosso copo de 300, quando é 10 reais, entendeu? Ou um litro nosso de Pilsen custa 20. Então assim, não tem como a gente competir com esse tipo de cerveja, entendeu? De empresa. Só que assim, muita gente também bebe a de R$2,30 porque é o que tem no bolso. Se ele pudesse, ele bebia. Já escutei muita gente. Eu gosto de cerveja, mas é caro, é um negócio caro e tal, entendeu? Às vezes não é pelo gosto, é pelo cara. É pelo bolso, né? É pelo bolso. É igual o cara, eu adoro a cachaça, detesto o uísque. Nunca tomou um 18 anos, né? Então, assim como tem cachaça. Tomou uma Macallan 18, né? Mas você pega. Eu tava vendo aqui uma. Pode pegar essa aí, pode uma você ver mais essa aqui. Então você pega uma cachaça top, boa, cara, aí o cara, assim, entendeu? Tipo assim, o cara vai tomar aquela. E você falou da lata lá da grande cerveja R$2,30 no mercado, cara, pra gente, a lata sozinha custa R$2,30. Só a lata. Entendeu? Sim, claro. Pro cara custa mas eu acho que essa cerveja 18 centavos. Olha lá. Que ele compra de Essa cerveja tá esquentando de propósito pra gente sentir Essa daqui tá passear esquentando de Globo, propósito mesmo. É a legal. Double IPA pra gente poder tomar. trouxe balde aí, trouxe a de Eu trigo. trouxe de trigo também. Você vê de trigo dá pra tomar primeiro. também um pouquinho mais gelada, né? Bora tomar de trigo. Ó. Vou virar, ó, como você falou, ó. Não, eu tô perguntando porque. Ó, se você for olhar aqui, É porque eu queria saber se ó. todas. Dá pra se todas focar são- aqui? Dá. Deixa eu ver se dá pra focar aqui. Dá, pode. Aqui embaixo, aí, tá vendo? Tem a levedura. É esse daqui que vai deixar essa cerveja assim, turvinha. Ela agora tá bem cristalina. E é a mesma? É a mesma. É a mesma. A Então, mesma a Essa, cerveja. essa tem banana? Essa daqui esquentou. Essa que tem um aroma banana, Essa cravo, daqui ganhou tutti-frutti. a medalha. Essa aqui é a essa medalha aqui, né? ó. Essa medalha aqui é dessa cerveja. Agora, da onde que surge a ideia do cara fala assim: vou botar uma bananinha. Como é que funciona Não, isso? mas aí Você sabe que não tem não banana tem banana aqui, né? aí. Não tem banana. Aqui é zero banana. Ah, não tem banana? Não, mas não. eu queria, você falou, essa aqui tinha... É o processo. Não, então. Mas aí assim, ó, no caso da jabuticaba, sim. A gente seria o jabuticaba. Então Beleza. vamos mudar a pergunta. Vou botar um jabuticaba, né? Então. Não, é porque funciona assim. O processo dessa cerveja aqui, dependendo da temperatura, você extrai mais cravo, mais banana, um pouco de que a gente chama de bubblegum, né? Então depende da temperatura, porque a levedura que trabalha aqui, ela que gera isso aqui, entendeu? A gente brinca assim que o cervejeiro ele não produz cerveja, é a levedura que faz. Então se elas não estiverem bem, a cerveja não sai legal, entendeu? Então assim, Bem tratadinho, né? então a pessoa tomou aí, mas vocês botaram maracujá aqui? Não tem maracujá aí.
o lúpulo, entendeu? Então, assim, no caso da jabuticaba, não. A gente adiciona jabuticaba. Nessa aqui não tem adição, não. Só foi questão de fermentação mesmo. Entendeu? Saulo, vocês têm na proposta de vocês, sempre está homenageando o Estado, a história do Estado, o nome que vocês usaram dos povos indígenas, o Craô, que acho que está no Bico, o Craô, se eu não me engano, próximo do Bico. E o Tocantins, nós estamos, para quem não sabe, nós estamos falando do Tocantins, né, no estado do Tocantins, porque está falando no mundo todo. O mundo todo. E quando a gente fala do Tocantins, algumas coisas são marcantes, né? Você vai pegar o Jalapão, né? Você vai pegar a questão dos povos indígenas, a Ilha do Bananal, e para mim é um que tem um nome fortíssimo, que é o piqui. Que você tem ele em Goiás, você tem ele em Minas, mas aqui o piqui ele dá na rotatória. É do Tocantins, não é de Minas nem do Goiás. O piqui é Tocantins. Você vai no parque aqui, tem 50 pés de piqui, você colhe piqui em todos os lugares onde você quiser. Vocês não pensaram nada ainda para colocar? Não, por coincidência, amanhã a gente vai fazer uma experiência para fazer uma cerveja de piqui. Nós vamos criar um microlote, que a gente chama, né? A gente já fez até, né, Saulo? Mas não deu muito certo. Não deu muito certo. Então, assim, a gente vai fazer uma cerveja com piqui, né? Então, tem uma chama Nayane, que trabalhou com a gente, ela faz nutrição. Vai virar engenheira. Ela faz engenharia de alimentos. Vai virar engenheira de alimentos. Então, o trabalho dela ela tá querendo fazer com piqui. Então, amanhã a gente vai fazer esses testes, entendeu? Então, a gente está pensando em ver o que a gente consegue extrair, né? Ela sabe tomar cerveja. Em relação a piqui. E a ideia é que... Aí já estraguei a cerveja. Não, tá ótimo aí. A ideia é que ele fica um pouquinho do sabor do piqui. A ideia é essa. A ideia é essa, assim, ó. Tem uma cervejaria que já fez, nunca tomei. A gente conheceu uma dupla lá também, uma cervejaria lá de Goiânia, né? Eles falaram que a primeira ficou top de linha e depois não conseguiram mais acertar. A coisa desandou e tal. A gente está indo fazer em laboratório, inclusive, né? Então a gente está fazendo um outro processo, tipo uma liofilização. A gente está secando, extraindo o óleo. Qual o problema do piqui? Ele é um produto que tem muito óleo. A gente tentou fazer com... Qual era o nome daquele outro lá? Buriti. Buriti não deu certo. Tem muito óleo. O Buriti também é bastante consumido no Tocantins. Como a gente tentou fazer com Buriti, tentou fazer com piqui. Aí calhou de aparecer esse projeto da nossa antiga estagiária para fazer uma cerveja com piqui. E aí a gente já tinha detectado, por conta da quantidade de óleos que tem e tal, para a gente tentar fazer um processo em laboratório para tirar esse óleo, extrair esse óleo, para poder usar o piqui de uma outra forma. É o que a gente vai testar amanhã. Testar amanhã. Porque são vários desafios, né? Primeiro, tudo isso que você falou para tirar o óleo, esse negócio todo. E o piqui, ele é muito parecido com o que você falou da cerveja artesanal. Você ama ou odeia. Né? Ainda tem isso. A hora que você acertar, precisa saber. Mas, ó, quando eu cheguei aqui, eu detesto... Né, que eu não gostava de piqui. Não podia estar... Onde estivesse fazendo, eu saía. Eu falei, cara, não vou ficar aqui não. Mas hoje, se tiver um piqui na carne e tal, como de boa, não como piqui. Aí você come piqui? Não, piqui eu não como. Mas ele passou por ali, deixou o sabor, aí você começa a perceber nuances, né? Tal. Aí é uma questão de você se abrir pro negócio. Eu falei, cara, eu vou provar esse negócio aqui. Agora, roer e tal, eu nunca fui roedor de piqui, não. É que no Xambari. Xambari eu como. Xambari não tem discussão. Não, mas não tem como fazer cerveja de Xambari. Pera aí. Calma aí. Você vai pedir, né? Não, peraí. Mas o Xambari é o seguinte... Às vezes o cara olha pra aquilo e fala, não consigo comer isso não. Mas, cara, se você comer, você tá doido, é bom demais. Só se não tiver... E Xambari com cerveja. Mas... Rapaz, e com cerveja Craô. Com cerveja Craô. Fechou. Mas, por exemplo, deixa eu só te mostrar aqui, ó, a quantidade de óleo. Deixa eu ver se eu acho a foto aqui. Que a Nayane manda pra mim que eu mando pra botar ali no telão. A quantidade de óleo que ela tirou numa extração de piqui, que assim, você fica impressionado tanto de óleo que sai. Que sai do piqui. Aí, tanto que eu falei pra ela, falei assim, ó, tira o óleo aí, porque... O óleo acaba com a espuma da cerveja. Você sabe que estraga. Parece que o piqui foi registrado em Minas, né? Alguém registrou o nome do piqui e virou uma briga. Tá errado. Não consegue não. Não consegue. Tá errado, não pode. É igual o açaí. Piqui é goiano. O japonês registrou o açaí, olha só. O piqui é goiano, o piqui é tocantinense. O marido da Ana Cláudia de Biratã, a gente tá indo pra... Final do mês vai passar uns dias lá em BH. E teve um Natal e a gente fez um amigo secreto da família, né? E a gente ia passar em BH. A gente passou no mercado e a gente achou uma compota de piqui. E eu falei para Paulo, vamos levar para sacanear.
Rapaz, o cara ficou mais feliz com a compota de piqui do que com o presente, cara. Rapaz, tá vendo? Eu falei, pô, só tocar. Nossa, ganhei o São verdadeiro só- piquinho do Tocantins. Te mandei, manda pra eles aí. Boa, né? Manda aí. Você vê a quantidade de óleo que sai, Vitor, a então gente uma porção consegue de colocar piqui. a foto agora? Eu acho que eu passar isso aqui pro Vitor, que eu tô achando esse menino muito quietinho. É, no canto bora, lá. bora pra ele tomar uma. Vai tomar uma? Deixa o Vitor tá só de boa ali, cara. Agora você animou Botar o lá. Vitor Até pra- ele... Ó, Agora deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Por exemplo, Experimentar tô falando aqui, eu tô indo pra Uhum. Minas. Eu quero levar essa cerveja. essa aqui tá Lá pra tomar, Minas. daqui a pouco aqui. É complicado? Como é que é? Depende, você vai de avião? De avião. Não, você pode pegar, tipo assim, o voo é hoje de madrugada. Você pode passar na Craô, pegar hoje, embala, vai de voo mesmo, né? Aham. Só lembrando que avião tem seus limites de álcool, mas no nosso caso não é problema. Eles vão só nota querer... fiscal, né? Vai pedir Não, nota. não, se você levar na bagagem, eles vão só querer ver, eles têm que ver o Mas álcool, tem que né? despachar, né? Não, eu trouxe de... Vai mandar. Porque eu tô esperando fazendo aqui, não o curso chegou em não. Blumenau, Chegou então de não, vez em salve quando eu pra mim. trago umas cervejas. Mas não tem aquela questão de levar o líquido? Vitor, da cerveja. Hã? Pois, Acho que é o Vitor fora do ar a gente opinião, conversa vai ter melhor. daqui a pouco Mas também. assim, a questão da temperatura, essas coisas, como é que Consumidor, funciona? nada, É cerveja. tranquilo? Cara, você pega... Quanto tempo você tem que deixar fora? Pode deixar fora da. Deixa na sua geladeira, vai, faz a viagem de boa, fica 10, 12, 24 horas fora, não dá nada. Toma de boa, gela de novo e tranquilo. O mais rápido possível. É. Você teve esse processo de aquecer, né? Então a gente sempre recomenda, vai levar de avião, leva de boa, mas toma o mais rápido possível, pra você ter a melhor experiência possível. Aham. Né? Então, Acho que o cara tome cerveja, mas tome com a melhor experiência. Não adianta o cara chegar lá e dizer, legal, tá uma bosta. Vê se chegou aí. Entendeu? O cara Agora, chegar deixa eu do perguntar Tocantins lá. Uma coisa que eu quero perguntar para vocês, que eu acho que desperta a curiosidade de muita gente, porque o Saulo é engenheiro civil, Sim, o Jair é arquiteto. Arquiteto. Os dois tem que estar juntos, né? Sim, Quando você vai sim. construir. E você consegue ver semelhança também na cervejaria? Nos dois? no caso da engenharia, mas questão dos números, porque a gente trabalha em obra, você vê, por exemplo, Acho que mandou pro Renato. Mandei Renato mandou pro Renato. Vitor. Aqui bate, volta. Isso. quando você trabalha em obra, por exemplo, eu trabalhei muito tempo com ISO 9001, né? Então você tem muito índice, muito número e tal. Então na cervejaria você tem muita correlação. Relação de lúpulo para quantidade de malte, relação a gente chama de IBU, que é o amargor da cerveja, para a densidade da cerveja. Então essas coisas você estuda bastante, né? Porque tem que ter um rigor ali. Você tem esse tipo de rigor. Só que a engenharia, a cerveja você tem que criar uma receita, você tem números para fazer, você tem fórmulas e tal, mas ela não é tão rígida como a engenharia que você tem que fazer cálculo, aquele número é aquele Exato. número. Aí entra a criatividade Entendeu? do arquiteto, É. né? do engenheiro, né? Aí você fazer cerveja não é uma coisa exata. Às vezes você está fazendo uma cerveja e você está falando assim, cara, todos os parâmetros aqui bateu, tá tudo certo, ela vai pro tanque, mas algo dá errado lá, ela não sai como você queria. Então assim, tem certas coisas que ela começa a fermentar, você começa a falar, cara, aí você já sente uns aromas diferentes, mas é da fermentação. Mas chega um momento que você fala assim, cara, esse negócio não tá como eu queria que ficasse. Aí você vai lá estudar, ver por que não deu, às vezes você errou na temperatura de fermentação, entendeu? E como é que fica a questão da confusão da briga entre o arquiteto e o engenheiro? Ela se dá também dentro da produção da cerveja artesanal? Porque o arquiteto, ele desenha e você vai lá e constrói, calcula a estrutura. E na que Cara, você vai criar a cerveja e vai ter... Você sabe que tem 2 arquitetos, a gente tá em maioria lá, né? Então Paulo é arquiteto também. Então tem a gente tá em confusão, maioria. Não tem muita confusão, não, porque ele tá em menor número. Só a cata. Não, cara, é sempre tudo lá funciona tudo muito combinado, muito conversado. A gente troca ideias, sempre, cara, vamos fazer tal coisa, vamos tentar fazer isso desse jeito. A gente tá sempre trocando ideia. O que é isso daí? Isso aí é o piqui. Esse é o piqui. Que ela processou o piqui. Tá, esse é o processado, né? Ele já tá processado esse aqui, ó. Tirou a cor. Aquele lá é o piqui, esse aqui é o processado. Aí tem o óleo, o tanto de óleo que tirou. Aí, ó. Caramba. E qual a quantidade de piqui que saiu esse óleo? Se eu não me engano, aí tem 300 gramas, se eu não me engano, 400 gramas. De piqui? É de tudo piqui. óleo. Tudo óleo que Olha saiu. aí. Seu For óleo. pesar isso daí, for pesar o que tá seco lá,
Você pegar isso aí agora... Só que como ela comentou comigo... Toma pra... Mas agora ela comentou, esse que tá processado tá com um aroma assim, ela falou, ó, tá um aroma muito gostoso, porque tipo, você pensa que vê ele branco, né? Mas ela falou, ó, o aroma tá show de bola aqui, não perdeu o aroma, provei que não perdeu o sabor. É mais porque ela usou lá o equipamento no laboratório para extrair o óleo mesmo. Agora, Saulo, você que é o mestre cervejeiro hoje, é um desafio para você, que você falou que você já fez um teste, não foi legal, teve um colega de outra cervejaria que fez, ficou legal, quando foi repetindo não deu certo mais. É um desafio, então, fazer dar certo. Porque o que acontece? Você fica 6 horas, você pode fazer 20 litros de cerveja e 500, dependendo do equipamento de 500 litros. São 6 horas, 6, 7 horas, dependendo se não tiver nenhum problema no meio do caminho. O trabalho é o mesmo. O trabalho é o mesmo, para fazer 20 e fazer 200, fazer 100, 300 e tal. O grande problema é assim, quando você manda você faz ali tudo certo, seguiu os processos, deu tudo, densidade deu ok, o que você esperava deu certo. O problema, onde dá, é na hora de fermentar, que é onde realmente você fica ali na expectativa do que pode vir aí, entendeu? Às vezes pode vir algo muito legal, como você pode falar, cara, esse negócio aqui não deu certo. Aí toma de novo, faz de novo, entendeu? É tentativa e erro. Não tem agora, como ser. O piqui também acho que é outro que aumenta o desafio, que o piqui, você tem uma variedade muito grande de piqui que muda também o sabor dele. É piqui do mesmo jeito, mas muda o sabor também. É igual o lúpulo, né? O lúpulo tem suas variedades. É assim também? O lúpulo é lúpulo, tem um que é muito aromático, outro que é pouco aromático, outro é muito amargo, outro não tem muito aroma e baixo amargor, outro tem alto amargor e alto aroma. Então... Você pega um piqui que dá na região da Ilha do Bananal, ele é gigante. Aí você pega um que dá na região do Sudeste, ele já é menor. E às vezes o menor é mais saboroso do que o outro. Então tem tudo isso, né? Tem tudo isso. Aí já vai para uma parte muito assim, nós estamos na fase de entender o que pode virar. Então assim, sabor, aroma e tal. Beleza. Aí já entra assim, se a coisa vai melhorar, aí já vai uma parte para estudar o piqui. Aí de onde que é esse piqui, né? O que ele tem de gordura, de proteína, todo esse negócio que vai envolver, que vai misturar com a cerveja também. Fazer análise mais científica, né? Aí vai um lado bem científico. Cara, a gente tá sempre muito preocupado em estar em contato com a universidade, porque a gente acha que isso retorna pra gente positivamente. Então, a gente dá a nossa parcela de contribuição e é parceiro sempre das universidades, esperando também na hora, Saulo, tô com um convite massa pra você aqui, pra gente fazer um novo teste aqui de uma cerveja de piqui. Então, pra gente isso daí é massa, porque a gente pode desenvolver um produto novo, junto com ela lá, junto com a universidade, que pode gerar, inclusive, royalties lá para a universidade, na hora que você desenvolve um processo diferente, né? Tem piqui aqui para usar em cerveja. Não existe hoje piqui para usar em cerveja. Ou você faz e desenvolve, ou você não tem. Então, a gente gosta desse contato com a universidade justamente pelo esse feedback que a gente está sempre incentivando e esperando ter isso de volta, né? Agora, Jair, qual que se eu tivesse que fazer uma defesa da cerveja de vocês? Eu tomei aqui, eu acho que nós tomamos 3 sabores aqui diferentes, 3 estilos diferentes, né? 3 estilos. E eu gostei de todos. Qual que é o desafio de vocês para fazer isso chegar no consumidor? Cara, como a gente é muito pequeno hoje, acho que o nosso maior desafio hoje é as pessoas saberem que tem uma cerveja que é de qualidade, que está começando a ser premiada e reconhecido nacionalmente, internacionalmente, aqui dentro do Tocantins, que as pessoas achem, esse lugar aqui é a cara do Tocantins. Eu quero estar lá, eu quero falar para as pessoas que isso daqui, vou tomar cerveja, você vai tomar cerveja em Curitiba, você tem a Bode Brown, você vai em São Paulo, você tem a Dogma, você vai no Pará, você tem a Amazon Beer. A gente quer ser reconhecido aqui, que a galera abrace a gente mesmo, e eu acho que hoje o nosso maior desafio é mais pessoas conhecerem a gente, saber que tem uma cerveja de qualidade, ir lá provar e dizer, realmente é de qualidade, eu quero estar lá na Craô. Posso fazer uma pergunta pro Saulo? Pode. Eu sei que você queria fazer uma pergunta, mas não, vou furar a fila aqui. Eu tô só degustando aqui a cerveja, já tô de boa. Nessa linha de desafio, Saulo, você falou que talvez se a gente voltar em 2015, 2016, quando foi criada a Craô, você não entendia nada de cerveja. Não. Posso dizer assim? Eu comecei a fazer cerveja em 2014, né? 2014, a gente voltar em 2014. E hoje você é o responsável pelo que está sendo produzido. É cervejeiro, né? O desafio
para manter e entrar no mercado? Da Craô? É porque assim, ó, o grande desafio hoje, não só da Craô, mas de quem trabalha com cerveja artesanal, é você manter o processo que você está fazendo. Então, assim, você vai fazer uma essa de trigo, por exemplo. Então, se o destaque dela foi um certo nuance, você tem que tentar manter aquilo ali. Entendeu? Padronizar. Por quê? Porque o grande problema hoje dos artesanais é padronizar. Ou falta de equipamento, ou realmente algumas coisas acontecem no meio do caminho. Você pega uma Ambev, ela é porque a padronização dela é top. Né? E não adianta você criticar. Tem muita gente que critica o cervejeiro artesanal, critica muito assim, Ambev. Cara, você não pode criticar. Tudo que vem de tecnologia vem de lá. Não vem do cervejeiro cachorrão que a gente fala que está fazendo cerveja em casa. Não é ele que cria tecnologia. Quem cria é a Ambev. Tá tudo lá. O pequeno cria essa coisa, essa ligação da cidade, do estado e tal, entendeu? Mas você padronizar não é fácil. Você manter a cerveja com a qualidade ali, tentar manter ela ser igual, constante, não é fácil. Não é fácil mesmo, não. Até porque a gente não tem os equipamentos que os caras têm. Pra falar, isso aqui você vai manter top. Equipamento, equipe, né? Os caras têm tudo. 200 pessoas na produção. Já tem micros, a gente chama de micro cervejarias que já estão maiores, que já tem sua capacidade de fazer aquela equalização e falar, daqui sai tudo igual. Mas os caras também tem marcas que eu tomava cerveja, pô, essa tá diferente. Não, essa que tá hoje você toma, tá igual, entendeu? Hoje o nosso desafio é realmente esse. Padronizar. Uma padronização o cara chega lá, pô, eu tomei essa IPA aqui há 3 meses atrás e hoje é a mesma IPA. Entendeu? Tem nuance, a gente sabe que tem nuance. Né? Então uma coisa padronizar não é fácil. Porque você é como se você fizesse uma receita hoje e daqui 10 anos vai ter que estar igual. Exatamente isso. Porque você apresentou aquilo para o público. É tipo você fritar o ovo perfeito todo dia na sua casa. Você frita o ovo perfeito todo dia na sua casa? Por exemplo, às vezes você só mudar a levedura já mudou o estilo da cerveja. Lote de malte. Cara, tem muita temperatura. Sim. Cara, às vezes até a temperatura que tá no dia, a água que chegou na torneira, que passou pelo filtro, tudo isso muda um pouquinho lá. Toda hora muda um parâmetro. Toda hora muda um parâmetro. E são milhares, então... Mas hoje tem grandes equipamentos hoje também, cervejeiros, sabe? Só que tá muito longe de você conseguir. Tem muita coisa diferente no mercado. Mas a gente tem melhorado bastante nessa aula hoje. A gente tem pro padrão da Craô. Eu gostei. Pelo padrão da Craô, estamos lá, lutando para padronizar. Nós estamos caminhando para virar mais focado na cerveja artesanal, né? Já fizemos uns 2 desafios já para poder treinar. Já temos que ir lá agora tomar mais, né? Tem que ir lá, cara, e vai aprender com a gente. Jair, como é que eu tomo isso daqui? Saulo, como é que eu tomo? Bicho, quero conhecer. Quero conhecer qual o copo. O copo também não é o que vai fazer a diferença total, não. Mas ele muda um pouco, né? Muda um pouco. Sempre muda um pouquinho. Mas não é o que faz o grande diferencial, adobo, né? Adobo, né? É adobo. Agora eu tô trazendo... Até botei pra gelar mais um pouquinho. Eu vou terminar essa aqui pra eu tomar. Essa vai ser inventada. Agora eu tenho uma curiosidade. Olha como ela mudou a cor. Ela é essa aqui? Não. Essa é de trigo. A terceira cerveja. Essa é a terceira. A gente tomou Pilsen, trigo, a Saison Jabuticaba. Essa quarta, e qual que você prefere? Agora eu não queria saber. Eu gosto de todas. Olha. A gente, além de cerveja, a gente faz uns drinks lá na cervejaria. Então, como a gente toma cerveja há tanto tempo, normalmente quando eu vou na cervejaria eu tomo um drink, que é o checkmate lá que a gente faz, sensacional. A gente põe no barril e tal, e é bem legal. Normalmente quando eu tô lá eu tomo ele, porque a cerveja pra gente é trabalho, bicho. A gente... beleza, Tá aí, vamos contratar a gente. Cara, o cara chega pra mim numa terça-feira, bicho, saiu uma cerveja aqui, eu tenho que ir lá beber e provar, entendeu? Cara, tá bom. Acho que falta carbonatar mais um pouquinho, aí a gente troca ideia e tal. Saulo, vamos dar
Melhorar um pouquinho a carbonatação. Se você chamar eu, Marcelo, a vantagem vai estar tudo ótimo. Não, vai tá tudo ruim. Vai lá atrás, bota mais um pouco aqui que não tá legal, não. Vocês tomaram essa aí já? Essa aqui é gostosa. Rapaz, Essa a é gente gostosa. podia fazer um... Deixa eu tirar uma dúvida. Quem que faz as artes pra vocês? Que é muito bonito, cara. Muito Cara, bonito. essas artes aqui foi um artista lá de Recife que fez pra gente, que é o Wendel. Ele fez as primeiras nossas. Agora a gente tá patinando aí, vendo como é que a gente vai fazer as próximas. Mas a gente vai fazer mais rótulos e tal. Bonito, a gente cara, fez bonita a arte. 6 ou 7 rótulos pra iniciar. Essa é diferente, hein? Diferente, Essa é né? a Double IPA. Double IPA. Tem um amargor mais pronunciado, tem um é. aroma diferente, mais A minha cítrico. tendência é vir por aqui, viu? Aí, ó. Já. Ó, Aí, tá vendo? o que você sentiu aí? Tem maracujá? É tipo assim, eu senti que tem alguma coisa, mas não identifiquei. Mas é o maracujá? Não, mas então, se você... Ela é mais... Por causa do lúpulo, né? Ela é um lúpulo... Ele é um lúpulo americano, né? A gente usa o Citra. Essa aqui tem uma coisa mesmo, mas eu não dá. É o maracujá mesmo, parece que é um. Cara, é... Maracujá, fruta amarela. acerola. Maracujá, acerola, um pouco Manga. de limão, manga. Primeiro um pouquinho de banana, não sei, cara. Talvez que você tomou a de trigo nesse copo aí. Pode ser, misturou, né? Tomou de trigo nesse Aí, copo. ó, estragando E agora no cerveja. churrasco final de semana de vocês, tem regra para passar o portão para frente com caixinha térmica? Qual tipo de cerveja que entra lá? Eu não tenho restrição. Não. Nenhuma. Esse fim de semana eu tava na BB tomando Antártica. Sem problema. Toma amarradão. Hoje, o que é que eu não tomo? Que é cervejinha de moda. Não tomo Heineken. Não consigo tomar Heineken mais. E era cerveja... Vou tomar cerveja em algum lugar. Tomava Heineken. Hoje eu não consigo tomar. Mas tá, vamos lá então. Agora vamos pro Vamos falar de assuntos polêmicos agora. Bom, porque eu sou da Heineken já há um tempo. E eu tomo muito na pescaria. O que é que você tá achando da Heineken hoje? Não, eu senti um amargor que eu gosto do amargor que eu encontro na Heineken. O que eu acho que é diferente? Eu consigo tomar ela um pouco mais quente. Quando eu falo em pescaria, é porque é onde a cerveja vai esquentar. Aham. Dependente, você Sim. botar em qualquer... sim. Aí, e eu consigo tomar ela um pouco mais quente. Né? As Você outras tem eu não uma consigo. grande tendência a tomar muita Tomar IPA. cerveja aí. IPA, Double IPA, isso mesmo. Né? Você tem essa tendência grande. E aí, A o Double que IPA é que- um pouquinho mais forte que a IPA, É, isso? mais que alcoólica. Aham. E o que Olha que tem eu- bem mais lúpulo. O que eu acho 9.4, né? que eu acho que complicou minha vida? Porque eu não consigo tomar as outras são mais baratas. Depois que eu comecei a consumir ela. Todas as vezes que eu tento migrar para uma outra, eu não consigo. Aí vai depender, igual eu tô falando, um dia você pode tomar uma original e achar ela muito boa e continuar. Mas é a única, você falou do original, deu exemplo, é a única Aonde que, que você toma? que eu consigo ali Ó, eu substituir tomo pela outra. a Mistel original. Toma Não tudo. consigo tomar Skol. Não, eu não dou conta Eu não mais. lembro a última vez que tomei Skol. Skol. A última vez que tomei Skol, eu joguei a Skol fora. Porque eu tomei um gole desse bicho, não dá pra tomar. Você acabou, Branco eu de, consigo você acabou de tomar. chegar no nosso patrocinador. Ele tá fechando com a escola. Putz, não. Então adoro Skol. Skol, tamo junto. Skol. Os caras falam assim, pô, os caras tão mal, velho. Mas é muito preferência mesmo, tem muito disso, né? Mas eu achei engraçado que quando eu vou pra Guaratuba, que é na Paranense ali, cara, é Kaiser. Kaiser, o cara toma Kaiser, que é uma delícia. Mesmo depois Fala que da tiraram o Kaiser, baixinho, Saulo, depois vai. tiraram o baixinho. Não, mas assim, ó, o que tá eu acontecendo com não a Kaiser? consigo. Hoje, assim, quando eu morava Não, em mas- Curitiba, a gente tomava a Kaiser, ela era super gostosa. Cara, hoje, se eu tomar a Kaiser, Mas é que tá o o detalhe. paladar é diferente. Não, mas aí vamos pensar da seguinte maneira. Se eu fizer um teste cego com você, botar Kaiser, Skol, a própria Heineken, a original, a Mistel, você não vai dizer que a Heineken é uma das piores, a Kaiser, Kaiser. que Não. realmente ela mudou bastante. O grande problema é você olhar pra ela e falar, cara, não presta. É. Entendeu? Então assim, esses dias eu tava comprando Kaiser pra tomar, testar e provar. A cerveja, você toma ela, não tá ruim a cerveja. Não tá. Você fala, cara. Só que o grande, por exemplo, tinha a Kaiser Summer Draft. Você lembra dessa cerveja? Mas eu não tô falando que a Kaiser era ruim. Eu tô falando o seguinte, que a partir do momento que eu fui evoluindo de Sim. cerveja, eu não consigo tomar mais a Kaiser. Cara, mas na minha juventude, Kaiser na cabeça. Por exemplo, quando a gente ia no Oktoberfest, que não tinha Kaiser, a gente sofria lá, cara.
Curitibano sofre quando tem Kaiser, velho. Né? Naquela época, né? Agora, lá certeza lá que na não. Proep, Mas meu amigo. o rótulo ele implica muito, cara. Se você botar na gôndola, imagina. E eu acho que o marketing também, ele Demais, cria sabores, demais, né? demais. Cara, É que nem a Brahma no Rio, né? estigmatizou, né? Brahma, Rio só Brahma É. também, é inacreditável. E aqui, não sei como é que aqui tá o consumo de Brahma, não sei também. Acho que aqui o maior é... Aqui acho que é Antártica. Olha, o da boa, ó. Tirar um rótulo e vai de boa. Se perguntar pra mim, eu falo que é a Heineken, porque é o que eu hoje que a Eu não gente... consigo tomar Heineken mais, bicho. Não dou conta. Não dou conta de abrir uma Heineken e tomar. É o que a gente tá falando, é de gosto. A também, né? Budweiser é que eu não dou conta. Mas eu tomava, o problema é isso, eu tomava. Então, mas é A isso que eu falo, Budweiser eu não tomo faz muito tempo. Eu não consigo. Pra mim, ela Não me dá consigo. um trem esquisito. Qual? Resseca a garganta da Budweiser. Budweiser. É, Dá um ressecamento, um trem assim que A me Bud incomoda. tem arroz pra porra, né? mas A é- Bud mas é mas do é a receita processo. clássica Eu dela. gostava muito de tomar quando morava nos Estados Unidos da Miller Lite, cara. Ah, Miller Lite, Miller, assim, né? Agora, cara, saudade. Já que nós estamos falando de Ela várias é de marcas, delícia, o que cara. foi feito da Skin e por que ela sumiu? Rapaz, eu não, de verdade, não sei. Eu não tenho a menor Não é ideia. ideia. Porque ela entrou no Eles Tocantins, tiveram ela um entrou... problema fiscal, né, bicho? Não Mas tem, teve tem. um problema fiscal, os caras estavam Não tem nem ideia, não tem ideia não. De Parece quanto que teve aconteceu. uma morte envolvendo os donos, teve uns treinos tudo. É, Não sei se É, o Skin influenciou. Cariol, né? É. Realmente teve isso aí, mas de É. verdade não sei. Eu acho que a Skin foi comprada. Pela Kirin. Pela A Kirin. foi a Kirin. Kirin que comprou. Mas aí Agora- vem mercado, né? Se um grupo Eu- chega e fala, ó, quem vai Você quer ver uma coisa? Agora virou conversa de hipoteca, né? Vamos entrar nessa conversa de boteco, porque eu terminei meu curso, eu fiz publicidade. Eu terminei em 2008, eu terminei. E no meio desses projetos, eu tinha que fazer alguns trabalhos, e um eu fiz sobre a Skin, porque ela virou um fenômeno, ela entrou no Eles mercado, entraram no marketing fudido. doido, assim. Tipo a Proibida também. Lembra Tipo a da Proibida? também. E aí... Devassa. Devassa, Proibida, eu entraram lembro que eu peguei fortíssimos. eu fiz uma entrevista com... Eu fui nos bairros, né? E aí eu pegava as mercearias pequenas. E aí teve mercearia, lá na 1005, o cara falou, aqui eu vendia Antártica e Brahma, era, sei lá, de 10 caixas Brahma eu vendia uma das outras. Hoje eu vendo 10 da Skin e as uma das outras. Uma das outras, não vendo mais. Ou seja, ela entrou... Ela entrou muito forte. Foi muito forte. E aí depois disso veio o segundo trabalho que a gente tinha que criar uma marca. Uma cerveja. Aí eu criei a Graciosa. Cerveja Graciosa. Criei um projeto, e eu lembro que o nosso projeto foi para São Paulo, foi tudo, era projeto em grupo, a gente sempre fazia em grupo. É, o nome é legal. E foi um nome legal, né? Depois eu falei, podia ter registrado. Mapa, né? Não registrei, né? Mas eu acho que porque funciona assim, ó, quando um grupo compra outro, e Ele às quer vezes matar, Eles vão matando, quer matar, ele quer. Por exemplo, a Heineken quando ela adquiriu, acho que a Kaiser, né? Ela até investiu na Kaiser para distribuição. Teve esse pensamento. Na mas verdade, quando a você- Kaiser tinha um contrato com a Coca-Cola, É. né? De distribuição, e a Heineken comprou a Kaiser. É. Foi Mas às vezes mó o rolê grupo errado. quer eliminar o outro e é comprando. Então, Cara, e Eu realmente não- voltando pra Kaiser, a Kaiser Summer Draft mesmo É era muito boa. deliciosa a cerveja, cara. que bom. Uma que eu tomei lá em Curitiba que eu gostei é a minha cerveja. A Klein. Klein, Renato Não Klein, por isso. Renato Klein. Ele tem não conheço. gostosa, cara. É, Gostosa a não cerveja. Eu conhecia. Gostosa é muito perigoso você falar, porque ele chama Renato Klein. Não, mas essa é gostosa mesmo. Às vezes quando passa sempre É. uma gostosa mesmo. É. Era artesanal? Ela ou é. era- Ela é tipo assim. Ela dá pra dizer que é artesanal, mas ela já tem uma fábrica, Uma fábrica grande, bem grande. grande, né? É tipo que nem essa que vocês falaram aí da Bud Brown? Bud Brown. Eu acho Não, que até, Bud não, Brown até já é maior que grande. Bud Brown. Viu? É, deve ser. Cara, a gente tem uns Bom, fenômenos. não sei se é maior, mas assim. É que a Bud Brown ela é bem conhecida lá, né? Foi uma das conhecida, primeiras. é. A Bud Bud Brown, Brown eu acho me que lembro de- que tinha até, essa que você falou do Growler, tipo, tinha lá os lugares que você chegava lá e pegava. Cara, Samuel e é tal. o cara que difundiu a cultura de brownie no Não vou Brasil. dizer que ela é maior, mas assim, eu vi a estrutura da Klein Beer. Depois Cara, eu vou mas dar é pra isso. vocês. O cara que faz Pilsen, que deve ser a cerveja da Klein, era Pilsen que você tomou? Não, tomei acho que IPA. IPA. É. Então, o cara que vai vertente ali 2, 3 cervejas, como a gente Não tem conheço a aqui, Klein. eu também não conheço. Vou trazer pra Mas a vocês. gente tem cervejaria, por exemplo, aqui até que entrega na região, que vende IPA
e Pilsen, o cara foca nesse segmento, produz em larga escala, e aí o cara consegue, como tá muito focado em 2, 3 cervejas, o cara consegue produzir legal. Hoje o cara tem fábricas que são abertas, realmente, ele pega uma linha, Pilsen e IPA, aí vai embora nisso aí, entendeu? Acho que tem vários estilos, porque eu vi, faz isso. Tinha vez que eu fui lá, tinha mais de um estilo. Agora nós estamos caminhando para encerrar, porque senão se a gente ficar bebendo aqui, eu conheço o Renato aqui, né? Vamos longe, né? Nós vamos longe. Vamos terminar amanhã. Vamos terminar amanhã. Agora, Jair, quem quiser conhecer mais, faz um convite aí para o pessoal que quer conhecer mais sobre a Craô, um pouco da história, um pouco de entender de cerveja mesmo. Cara, primeira coisa, vamos mandar seguir nosso Instagram, que é o canal que a gente comunica. Segue aqui, ó. Segue a Craô, ó. Vou botar o dedinho aqui embaixo. Será que vem? Deve vir o link. Então vamos botar aqui. Segue a Craô. A gente tá na 806 Sul, aberto de terça a sábado. Cervejas sensacionais para vocês irem lá, ter uma experiência realmente. Sempre vai ter um de nós lá, eu, Paulo, Saulo, sempre vai ter alguém lá que dá para te explicar, falar para você o que é que dá para combinar com o seu gosto, o que é que você já toma, o que é que você, qual a sua preferência e tal, o que é que você quer comer, inclusive, para harmonizar, né? Vai lá na Craô 806 Sul, segue a gente, segue o podcast, vai de boa. Eu fui olhar. Estamos em todas as redes sociais. Todas as redes sociais. Tá no TikTok também? Tudo. TikTok, Kawaii, Facebook, Instagram. TikTok, mas não dá. Vamos lá. Nós fizemos umas dancinhas, né, Renato? Pra poder conquistar aí. Eu não consegui fazer dancinha. Mas não tem dá. TikTok também. Então vai na Craô. Conhece a gente, vai lá, tenho certeza que alguém vai curtir pelo menos uma das cervejas lá, tenho certeza que você vai gostar. E que dia que vai poder apreciar e curtir um rock? Rock, sexta-feira a gente tem lançamento oficial do clipe da Vosfer e sábado tem o São João da Craô, dia 21. Então 20 e 21, dependendo de quando você está vendo esse podcast aqui ou escutando, você vai poder ir lá na Craô para poder escutar um rockzinho e para ver um forró. Cara, forró da Craô, vou até abrir um parênteses aqui, já é o nosso 4º ano e sempre é animado, bicho. Então é comida típica, fogueira, trio bacana, sempre toca lá, é o 4º ano seguido com trio bacana. Pensa na festinha legal, família, então é um evento que vai pai, mãe, filha, avô, cachorro, papagaio, periquito, todo mundo lá. É um evento muito legal de ir com família, com a namorada, com a esposa. Vai lá que é top. E o Saulo, quais são os estilos de cerveja que a pessoa que for lá, nesse espaço que vocês têm lá para divulgar, que é um bar bem bacana para divulgar a cerveja de vocês, qual estilo e um pouquinho da diferença de cada um para o outro, para a pessoa falar assim, eu chegar lá, eu quero esse estilo aqui. Nós temos Pilsen, nós temos para a pessoa ficar tomando de boa. Temos a nossa IPA, que é uma cerveja muito tranquila de tomar. Uma cerveja, ela não é tão amarga, mas ela é muito aromática. Temos uma Stout, cerveja também escura, para quem gosta de cerveja escura. Nós temos a Saison de Jabuticaba, foi premiada, né? Medalha de prata no Sul-Americano. Temos a nossa de trigo, que foi bronze, em Blumenau. Temos o chopp de vinho. Temos uma que está, acho que quase acabando, que é a Brown Ale, que não é nem escura nem clara, é uma cerveja também muito boa também de tomar. E temos a caipirinha na torneira e também temos o checkmate. E a sour que tá para sair também, né? E temos sour, mas temos uma sour de maracutaia, pitaia com maracujá. Muito boa. E o nome é top, hein? Maracutaia. Maracutaia. O nome é legal. Acho que é isso, né, companheiro? É isso, né, companheiro? Conversa boa, né? Cervejinha. Dá uma afogadinha aqui. Boa. Só para terminar, vou convidar o pessoal então para seguir a gente. Se inscreve no canal aí no YouTube, ativa o sininho para receber aí os cortes, né, do Vai de Boa Podcast. A gente também tá no Kawaii, TikTok, Spotify, Instagram e Facebook. E não se esqueça de beber com moderação. E beber, como é que você falou?
Beba menos. Beba menos, beba melhor. Isso aí. É isso aí. Obrigado a vocês, obrigado a Craô. Só pra terminar, eu quero que você olhe pra aquela câmera e fale assim: vai de boa Vai de boa é top, velho. Não, mas pode falar de cerveja e tal. Tipo assim, uma frase que você queira assim, é tomar cerveja, tomar Craô e tal. Faz o merchan aí. Como é que é? Fala aí. Deixa eu voltar. Vai deixa de eu voltar boa gravado, tomar, né? vai de boa tomar Craô. Não, mas aqui tá. vai ficar assim mesmo. Aqui não tem essa de gravado. Né? Tipo assim, vai de boa tomar Craô, sei que lá, vai se ver lá no nosso. Bicho, vai de boa é curtir um São João esse sábado na Craô, tomando uma cerveja top e vendo esse podcast aqui que vai ser top também. Vai lá, eu já tô tonto, que eu tô tanta cerveja que eu tomei. Bom demais, isso aí. Muito bom. E esse corte nós vamos antecipar, viu? Tem que ser antecipar. Mantém esse daí. Porque como tá sendo gravado, a gente vai depois, mas a gente vai botar o corte pra divulgar aí o... E aí, antes de terminar, Vitor, dá a sua opinião aí pra ser. E aí, Vitor? Opa! Opinião, você vê? Tomar outra, Felipe. Ele tá tomando Vitor, boa ali. opa! Ele tá só esperando nós ali. Será que vai terminar? Será que não cortou a gente, não? Gente, mas é isso. Obrigado pela participação, mesmo, foi um gente. prazer. Obrigado, muito Obrigado, sucesso cara. para vocês. É muito bacana a gente ver uma empresa genuinamente tocantinense ou palmense, pode-se dizer, surgindo e ocupando um espaço no mercado com qualidade. Parabéns, Exatamente. gente. Qualidade o muito lema boa. da Craô é orgulhosamente tocantinense. Top demais. Muito bom. É isso aí, gente. Obrigado, viu? Valeu, obrigado a vocês. Um brinde, né? Terminar com um brinde? Uai, Aê, ó. Aê. Gente, até a próxima, viu? Tchau, tchau. Valeu. Valeu.